Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. No mundo de One Piece. Capítulo 21, Conhecendo Kuzan. Depois de lhes dar instruções, o almirante Sengoku os dispensou. Quanto a Blaze, ele seguiu Garp e falou com Kuzan. Olá, você é o vice-almirante Kuzan, certo? Ouvi dizer que em breve você será promovido a almirante. Ah, você é? Kuzan perguntou, completamente intrigado com o caráter excessivamente entusiasmado de Blaze. Eu sou Blaze, um recruta da marinha. Você pode duelar comigo? Blaze perguntou. Ele queria testar se sua Akuma no Mi é imune a poderes do tipo gelo. Kuzan, você não pode aceitar o desafio dele? Garp perguntou, atraído pela ideia de Blaze. Não, é um incômodo. Por que eu quero fazer isso, Garp-san? Qual é Kuzan? Ele é um jovem fuzileiro naval promissor. Como veterano, você não pode guiá-lo por um tempo. Garp convenceu, mas Kuzan o rejeitou, mostrando sua atitude preguiçosa. Como na série, Kuzan tinha uma constituição esbelta e longa e tinha quase 3 metros de altura. Ele estava vestido com um colete branco com botões sobre uma camisa azul marinho de mangas compridas. Aokiji notou Blaze por causa de seus poderes de Akuma no Mi e também ouviu falar sobre este último por Garp. Como usuário de Akuma no Mi, ele é sensível a coisas quentes e sente um hálito ardente de Blaze. Como se ele fosse o sol. Tosse, essa é a verdade. Pena, ninguém sabe. Você não tem medo de vagar sozinho pelo mar? É muito difícil, você sabe, sobreviver no mar sozinho. Kuzan falou. Não, acho que vou gostar. Blaze respondeu sem pensar, recebendo um olhar estranho de Kuzan enquanto Garp ria. Blaze sabia que estava fraco agora, então suas palavras podem parecer ridículas para os outros, mas é isso que seu coração sente. Ele é o tipo de pessoa que quer explorar o mar e brigar com todo tipo de gente forte. A única coisa que o impede de fazer o que quer é a falta de força. Vice-almirante Kuzan, como você vê a justiça em seus olhos? Blaze perguntou. Ao ouvir sua pergunta, os olhos de Kuzan brilharam por um momento antes de diminuir novamente. Um sentimento nostálgico surgiu em seu coração. Quando ingressou na marinha, ele era como Blaze, entusiasmado, apaixonado e curioso. Mas agora ele tem preguiça de se preocupar com essas coisas. Depois de pensar por um momento, ele respondeu. Tenho preguiça de responder a uma pergunta tão problemática, bem. Como você vê isso? Kuzan perguntou, interessado em saber como este responderia. Não há certo ou errado neste mundo, apenas o mais forte. No meu caso, eu sou a justiça, já que acabarei por me tornar o mais forte. Blaze respondeu, emitindo um impulso estranho e desconhecido para ele. Suas palavras vieram do fundo do seu coração. Ele acredita firmemente em si mesmo e ninguém pode influenciar sua determinação. Kuzan ficou surpreso por um momento ao ouvir sua resposta. As palavras de Blaze mexeram com algo profundo em seu coração e o fizeram contemplar. Ao contrário de Kuzan, Garp ficou surpreso com o impulso emitido por Blaze. Esse pirralho possui a aura dos usuários do All-Shoku aqui, ele irá despertá-la no futuro? Sengoku está envolvido nisso. Os problemas que ele traz serão uma dor de cabeça para ele. Bavarra. Pirralho, você é muito jovem para pronunciar palavras tão profundas. Cresça primeiro. Garp brincou. Blaze não se importou com a provocação de Garp e em vez disso, expressou sua opinião sobre o teste. Acho que o teste organizado pelo almirante Sengoku é bom. Ele concede aos jovens fuzileiros navais como nós uma chance de nos temperarmos e vermos o mundo como ele é. Bavarra, suas palavras continuam me divertindo. A primeira metade do Grand Line não representará uma ameaça para você, mas será um teste para o seu coração. Viajar pelo mundo sozinho não é fácil. Não morra, pirralho, nos encontraremos depois de um mês. Deixando essas palavras, Garp e Kuzan desapareceram na torre da marinha. Os 25 recrutas tiveram 2 dias de folga para se prepararem mentalmente. Alguns ficaram indignados porque o almirante Sengoku não lhes deu opção. Eles não querem fazer isso, mas nenhum deles teve coragem de levantar a voz contra Sengoku e foi forçado a fazer o teste. 2 dias depois, dizendo seus bons votos e adeus a Gion e outros, Blaze partiu da sede com um pequeno barco de madeira e amplas rações para sustentá-lo por uma semana. Sob o olhar chocante dos recrutas da marinha, as costas de Blaze sofreram um calor tremendo, empurrando o barco de madeira para frente. Em pouco tempo, sua figura desapareceu no vasto mar. Assim como ele, os demais recrutas também deixaram o quartel-general um por um. Se permanecerem fortes e sobreviverem este mês, eles se encontrarão novamente na sede. Depois de algumas horas de navegação, o log pose de Blaze balançou um pouco e travou em uma ilha. Finalmente. Blaze estava animado porque seria a primeira aventura no mundo exterior. Mundo One Piece, aqui vou eu. Já se passou um ano desde que ele transmigrou para o One Piece World. Ao contrário de quando chegou, ele ficou mais forte e cresceu para melhor. Sua força é insignificante entre os figurões, mas é mais que suficiente para se proteger. Sua verdadeira jornada começa daqui em diante. Blaze verificou seu painel de atributos. Não houve muita mudança, mas... Nome, Blaze Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 18,3 Força, 18,3 Velocidade, 18,2 Potencial da Akuma no Mi, 18,5. Aqui nenhum. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 1,5. Ao contrário de antes, o treinamento regular não consegue aumentar seus atributos. Ele tem linhagem Senju, mas para aproveitar todo o seu potencial, ele precisa melhorar seu atributo de Constituição. Seu atributo de Constituição está diretamente relacionado à sua força e velocidade.
A única forma de aumentá-los rapidamente é através do sistema. É verdade, tomar sol melhora seu físico, mas é um processo lento e gradual que não pode ser acelerado por meios externos como treinamento. Ele salva o ponto de atributo livre para uso posterior, para ultrapassar o limite de 20 barras. Atualmente, ele possui 2 tarefas no painel de tarefas do sistema. Tarefa: treino One Punch Man. Descrição: faça 2.000 flexões, 2.000 abdominais, 2.000 agachamentos e uma corrida de 30 km diariamente durante 750 dias. Tempo: 750 dias. Não é obrigatório cumprir as tarefas diariamente, você pode descansar entre elas. Recompensa: 5,0 Constituição mais 5,0 Potencial de Akuma no Mi mais 3 pontos de atributos grátis. Tarefa: socos e chutes. Descrição: faça 1.000 socos e 1.000 chutes diariamente de frente para o sol. Tempo: 1 ano. Recompensa: 2,0 de Constituição mais 2,0 de Potencial de Akuma no Mi mais 1 ponto de atributo grátis. Já se passaram 7 meses e alguns dias desde que o sistema liberou essas 2 tarefas. Para completar a tarefa de treino One Punch Man, ele precisa de mais 1 ano e meio. Quanto ao segundo, ele poderá terminá-lo em mais 5 meses, então suas forças darão outro salto. Tenho um longo caminho para me tornar a pessoa mais forte do mundo. Blaze refletiu enquanto seu coração pulsava em expectativa. Capítulo 22, Cidade Fora da Lei. Eu odeio o clima de Grandline. Não é à toa que ganhou o nome de Cemitério dos Piratas. Blaze pronunciou enquanto caminhava sobre o mar. Seus pés emitiam calor, mantendo-o apenas alguns centímetros acima do nível do mar. Olhando para trás, ele suspirou. Atrás dele, um ciclone colossal alcançando o céu podia ser visto, destruindo tudo em seu caminho. Se ele não tivesse abandonado o barco de madeira, a tempestade também o teria puxado. Ele é forte, mas contra um fenômeno tão natural, ele não passa de outro homem comum. É claro que no futuro seria uma questão diferente. Ele está viajando pelo mar há um dia. Uma noite se passou, mas ele ainda não chegou à ilha apontada pelo log pose. No momento em que estava preocupado com a situação, Blaze viu um contorno vago à distância. É a ilha, ele murmurou. Sua figura se transformou em um borrão enquanto suas pernas emitiam muito calor. Era uma ilha de coral de tamanho normal repleta de vegetação. Cerca de 15 a 20 navios foram ancorados a alguma distância da costa por causa de recifes pontiagudos que podem danificar o navio. Uma ponte de madeira com cerca de 1 quilômetro de extensão pode ser vista saindo da ilha e servindo de passagem para os visitantes. O que chamou sua atenção é que a maioria dos navios atracados na ilha eram navios piratas junto com 1 ou 2 navios mercantes. Isso o intrigou. Mesmo que os piratas vagueiem pelos mares, eles pensariam 2 vezes antes de ancorar o seu navio numa ilha. Há chances de os fuzileiros navais ficarem à espreita para capturá-los de uma só vez. Mas aqui as coisas parecem completamente diferentes. Não há base marinha nesta ilha? Todo esse lugar parece estranho. Ao pisar na ilha, ele não puxou conversa, mas observou a situação. Depois de ouvir algumas conversas de piratas, ele teve uma ideia geral sobre esta ilha. Esta ilha, chamada Pequeno Recife, é famosa entre piratas, criminosos e bandidos. Há apenas uma única cidade na ilha conhecida como Cidade Fora da Lei. A cidade inteira parecia animada, repleta de piratas e bandidos meio bêbados. Havia inúmeras lojas de rua, bares, restaurantes, casas de lazer e até cassinos para entretê-los. Depois de encher o estômago em um restaurante próximo, ele caminhou pela ilha para ter uma imagem firme em sua mente. Ele conversou com muitos e tentou obter o máximo de informações que pôde. Depois de 1 hora ele entendeu a essência do assunto. Esta ilha é semelhante ao Pico do Uísque, mas é governada por um povo do submundo que tinha o apoio dos dragões celestiais. É também a razão pela qual a marinha ignorou as atividades desta ilha. A cidade fora da lei é usada como base para comprar os itens que os piratas saquearam de outros. Por exemplo, ouro, ornamentos caros, mapas do tesouro, objetos únicos e até escravos podem ser vendidos por um bom preço. Em troca, os piratas podem convertê-lo em barriga, comprar armas, informações e assim por diante. É uma espécie de mercado negro que opera para coletar ouro e coisas especiais. Blaze não sabia que existia tal ilha em One Piece World. O que o enfureceu é que os fuzileiros navais definitivamente sabiam sobre a ilha, mas a ignoraram completamente e a deixaram operar. Um residente de longa data desta cidade recomendou Blaze para uma casa de leilões. Atrai muitos compradores e acontece uma vez por semana. O leilão desta semana começará em 1 hora. Este leilão é popular aqui, pois contém o histórico de venda de Akuma no Mi uma vez. Blaze entrou furtivamente no leilão e compareceu. Como Blaze estava vestido com roupas civis comuns, ele não levantou nenhuma suspeita. Caso contrário, ele não poderia ter entrado na casa de leilões tão facilmente. O motivo de Blaze ter vindo aqui foi para conferir os itens vendidos pela casa de leilões e ao mesmo tempo quer tentar a sorte. Como uma famosa casa de leilões, atrai a maioria dos infames piratas que visitam a cidade. Se ele quisesse, ele poderia reduzir a cidade inteira a cinzas. Mas ele não fará isso porque não é forte o suficiente para se opor ao governo mundial e não há garantia de que o expurgo não afetaria os inocentes. Ele não tem medo do governo mundial, mas não é tolo por ofendê-los em seus pontos mais fracos. Após 1 hora de espera, o leilão começou. Como qualquer outra casa de leilões, iniciou a licitação com itens comuns e encerrou o leilão com um item raro. O leilão durou 2 horas, mas Blaze apenas memorizou os rostos dos piratas que traziam coisas por preços altos. Quem chamou sua atenção foram os Piratas do Flagelo, comandados pelo Capitão Pirata Bard. Eles são uma tripulação pirata notória e crescente na Grand Line que aparece frequentemente nos jornais recentemente.
A praga seguiu onde quer que fossem, até agora destruíram 4 cidades e afundaram 2 navios da marinha. Se seguissem seu curso sem nenhum desvio, chegariam ao arquipélago Sabaldi em mais alguns dias. A recompensa total atingiu 65 milhões de frutas, um número imponente para pessoas normais. Seu capitão Brad, o Flagelo, tem uma recompensa de 52 milhões de beri por sua cabeça, a recompensa de seu vice-capitão Giz é de 10 milhões, enquanto a recompensa do resto da tripulação soma outros 3 milhões de beri. Brad é um usuário de Akuma no Mi, e é também por isso que sua recompensa é alta. Ele comeu Noku Noku Mi, que permite ao usuário criar e controlar esporos de cogumelos venenosos. Na série original, era uma fruta do diabo do tipo não canônico comida por Mushuru, irmão mais novo de Vapol. Com a força atual de Blaze, lutar contra a tripulação pirata do Flagelo poderia ser um desafio, mas era exatamente isso que ele faria. Ele quer se testar. A única vantagem que Blaze tinha sobre eles é que os poderes da fruta do diabo Noku Noku Mi não funcionariam contra ele, o usuário da habilidade de calor. Capítulo 23 – Piratas do Flagelo. A principal força dos Piratas do Flagelo são Brad e Giz, ambos veteranos endurecidos pela batalha com incrível força física. Quanto aos 35 lacaios presentes em sua tripulação, eles não significam nada para ele. Blaze planeja iniciar sua operação de caça aos piratas, reduzindo os Piratas do Flagelo a cinzas. Ele não tem intenção de capturá-los ou mostrar misericórdia a esse tipo de tripulação pirata. Destruíram cidades, exterminaram inúmeras famílias e capturaram as crianças como escravas apenas por dinheiro e desporto. Isso mexeu com sua ferida. As memórias de antigos donos de corpos como escravo passaram por seus olhos e ele involuntariamente cerrou o punho. Embora o anterior dono do corpo esteja morto, as memórias do pai e da mãe deste último influenciaram Blaze. A palavra escravo parece despertar algo em mim, deveria estar relacionado ao ódio acumulado pelo antigo dono do corpo. Os piratas mataram seus pais e o capturaram. Blaze herdou não apenas as memórias do antigo dono do corpo, mas também o amor de seu pai e de sua mãe. Blaze é uma pessoa emotiva, ele não pode simplesmente descartar os sentimentos como se eles não existissem. Mas em vez disso, ele acolheu bem. Vai mostrar a eles. Na noite do mesmo dia, os Piratas do Flagelo deixaram a pequena ilha de Rief enquanto sua pose de tronco se fixava na próxima ilha. Depois de encher os suprimentos, eles partiram. Blaze o seguiu andando alto no ar. Depois de alguns minutos, a ilha desapareceu de seus olhos enquanto o navio pirata navegava pela Grand Line. Ele então pousou diretamente no mastro do navio e ouviu a conversa. Pelo que ouvimos dos moradores da cidade fora da lei, chegaremos à ilha final da primeira metade de Grand Line em mais alguns dias. Vale a pena comemorar, não acha, capitão? Um pirata com uma enorme cicatriz no lado esquerdo do rosto falou. Sim, definitivamente precisamos de uma festa. O resto dos piratas também concordou com ele. Apenas Brad e Giz permaneceram estoicos, como se o grupo diante deles não fosse sua própria equipe. O rosto de Brad tinha até um toque de desdém. Palhaços. Ele murmurou interiormente enquanto bebia uma garrafa de vinho. Ele não tem nenhum senso de camaradagem com eles, exceto Giz, já que eles são muito fracos aos seus olhos. Ele sabia que com tais fracos não tinha esperança de cruzar a linha vermelha e entrar no novo mundo. Assim que chegar a Sabaldi, ele irá descartá-los e reunir alguns subordinados fortes. Naquele momento, uma voz provocadora chegou ao seu ouvido, assustando todos no tabuleiro. Capitão dos Piratas do Flagelo, Brad, o Flagelo. Acho que a recompensa de 52 milhões de beri é bastante alta para você? Quem? Brad gritou enquanto o resto da tripulação se levantou e olhou ao redor em alerta máximo. Mas eles ficaram chocados ao encontrar uma única figura pairando no ar pirando. Eles sabiam que os humanos normais não são capazes de voar. Quem é ele? Todos eles pensaram. Quem é você? Brad perguntou. Sua postura relaxada discernindo o inimigo nada mais é do que um único homem. Ele não está confiante em sua força, mas confia muito em sua habilidade de Akuma no Mi. Indetectáveis para os outros, seus poros liberaram cogumelos venenosos microscópicos no ar e cobriram todo o navio. Um caçador de piratas Blaze respondeu enquanto seu sentido de calor detectava as partículas microscópicas invadindo seu corpo, mas logo se transformou em cinza sob calor extremo. Ele sorriu e gentilmente permaneceu. Brad, não se preocupe. Sua habilidade de Akuma no Mi não vai funcionar comigo. Hoje é o dia da sua morte. Ao ouvir suas palavras, o rosto de Brad ficou pálido. Ele entendeu que seu inimigo veio preparado. E antes que ele pudesse reagir, o corpo de Blaze ferveu a um nível incontrolável e liberou calor extremo. O alto calor afetou os arredores e todo o navio abaixo dele pegou fogo. O que está acontecendo? Os piratas do navio entraram em pânico e pularam no mar. Ele é um usuário do diabo. Eu não entendo. Por que uma pessoa tão forte nos atacou? Seus poderes de Akuma no Mi suprimem completamente a habilidade do nosso capitão. Merda, até o mar está evaporando. Os piratas ficaram cheios de medo ao confrontar alguém inúmeras vezes acima do seu calibre. Apenas 3 pessoas permaneceram no navio em chamas. Brad e Giz conseguiram permanecer no navio porque Blaze controlou seu calor para que pudesse fazer uma boa luta. Soru! Blaze pronunciou e sua figura desapareceu alertando Giz e Brad. E antes que os dois pudessem reagir, sua figura reapareceu atrás de Giz. Blaze deu um soco simples. Um calor ardente comprimido em linha reta perfurou Giz e criou um buraco do tamanho de um punho em seu corpo. Giz olhou para baixo e encontrou um buraco logo abaixo de seu peito, onde seu coração bateu forte há pouco. Agora, desapareceu.
Enquanto isso, vapores de sangue semelhantes a fios interiores vaporizados foram expelidos da ferida. Olhando para Brad, ele caiu no chão, sem vida. Mesmo na morte, ele não conseguia perceber como morreu. Sua morte não impediu Brad de forma alguma. Ele ficou parado como uma pedra olhando para Blaze sem desviar o olhar. Brad sabia que havia perdido a única vantagem, sua habilidade de Akuma no Mi contra seu inimigo. Navio em chamas sem base sólida, espaço limitado, nada está a seu favor. Mas ele não vai cair sem lutar. Blaze pronunciou, venha. Lute se quiser sobreviver. Brad olhou friamente para Blaze e correu para frente. A energia rosa surgiu de seu corpo e envolveu seu braço, disparando rápidas balas roxas contra ele. Em resposta, Blaze acenou com a mão e um orbe esférico vermelho ardente originou-se dele. Cobriu tudo num raio de 1 metro, vaporizando os ataques disparados contra ele. Quanto a Brad, ele criou 6 clones usando sua habilidade de Akuma no Mi. Blaze não conseguiu distinguir qual é o verdadeiro. Truques de salão. Blaze murmurou e concentrou seus poderes de Akuma no Mi. Uma onda de choque escaldante rompeu dele e se espalhou em todas as direções. É o seu novo ataque, onda de extinção. O calor extremo destruiu tudo em seu caminho, destruindo o navio meio queimado e deixando nada além de inúmeros destroços espalhados no mar. Também incinerou os clones de Brad e queimou seu corpo real. Jogado no mar, o corpo de Brad enfraqueceu, perdendo o poder de sua fruta do diabo. Seu corpo também tinha várias marcas de queimadura enquanto a fumaça irradiava delas. Para sua sorte, o mar o salvou de completamente queimado e crocante. Caso contrário, ele estaria morto há muito tempo. Brad sustentou seu corpo para não submergir no mar com a ajuda de uma prancha de madeira meio queimada. Capítulo 24. Calor transformando-se em chamas. Não temos nada um contra o outro. Por que você está decidido a nos destruir sem chances de sobrevivência? Brad perguntou, ofegante. Ele não conseguia entender o motivo. Os tripulantes sobreviventes também olharam para Blaze, esperando sua resposta. Blaze pairou no ar, olhando para os piratas miseráveis sem um pingo de piedade. Não há razão. Só acho sua tripulação pirata desagradável aos olhos. Espero que a resposta satisfaça sua curiosidade. Respondendo à pergunta, Blaze esticou a mão direita e disparou um calor comprimido em Brad, queimando-o vivo. Ele aumentou a temperatura lentamente para se divertir. Olhando para a cena horrível de seu capitão sendo derretido vivo, os piratas ficaram assustados. Demônio, ele é definitivamente um demônio do mar. Todos nadaram em alta velocidade e voaram em direções diferentes, na esperança de fugir de Blaze antes que este pudesse atacá-los. Blaze não se preocupou com os fracos dispersos, pois eles não podem escapar dele em mar aberto. Ele não vai poupar nenhum deles. Queimando Brad em cinzas, Blaze fechou os olhos e liberou sua sensação de calor que se espalhou em todas as direções. Seu alcance atual é de apenas 500 metros, mas é mais que suficiente para cuidar dos fracos. Seus sentidos logo se fixaram em cada um dos piratas sobreviventes. Na frente dele, inúmeras balas feitas de calor extremo se atualizaram. Visando os piratas em fuga, Blaze disparou as balas com seu pensamento. Todos eles perfuraram as cabeças dos piratas, eliminando-os de uma só vez. Só assim os piratas do flagelo que tinham uma recompensa total de 65 milhões de bagas foram aniquilados do mundo. Naquele momento, a notificação do sistema soou em seus ouvidos. Jim, painel de recompensa marítima desbloqueado. Destruiu o capitão pirata do flagelo Brad e sua tripulação. Recompensa, 0,5 constituição mais 0,5 potencial de Akuma no Mi. O que? Blaze ficou surpreso por um momento. Isso significa que destruir os piratas também rende recompensas do sistema. 0,5. É final ou difere com base na recompensa do pirata? Blaze então verificou seu painel de atributos. Nome, Blaze Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 18,8 Força, 18,9 Velocidade, 18,8 Potencial da Akuma no Mi, 19,0. Aqui nenhum. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 1,5. Maravilhoso, estou a apenas um ponto de ultrapassar o limite da barra de 20. Blaze refletiu alegremente. Olhando para seus atuais atributos livres, ele teve uma vontade repentina de aumentar seu potencial de Akuma no Mi para 20. Ele não vai confundir o sentimento. Ele tinha certeza de que aumentar o atributo para 20 desbloquearia ainda mais seus poderes de Akuma no Mi. Depois de ponderar por um momento, Blaze usou 1 ponto de atributos livres no atributo potencial da Akuma no Mi e aumentou diretamente para 20. Assim que ele fez isso, uma mudança qualitativa aconteceu profundamente em seu corpo. Do lado de fora não houve mudança, mas ele podia sentir isso. Ele não conseguia descrever em palavras. Era como se algo que o confinava até agora tivesse sido quebrado. Do fundo dele, um poder explosivo irrompeu. Todo o corpo de Blaze brilhava com energia dourada enquanto o calor laranja escuro se originava de dentro dele e se expandia por meio quilômetro. O mar abaixo dele fervia e ficava vermelho sob o calor extremo. A temperatura do calor liberado por Blaze no momento é pelo menos algumas vezes mais potente que a temperatura do calor anterior. Em pouco tempo, a onda de calor laranja escura se transformou em uma chama laranja avermelhada. Com ele como centro, todo o mar queimou.
Cerca de meio quilômetro, não havia nada além de chamas. Não se engane, Blaise não estava gerando as chamas nem tem a habilidade, mas sob calor extremo, a aparência da onda de calor lembra fogo. Na verdade, a palavra fogo não deveria ser usada aqui porque nem mesmo é fogo, mas sim manipulação de calor superior. A mudança na densidade e o aumento da temperatura são a razão dessa mudança. Blaise, que estava sentindo as mudanças em seu corpo, lentamente abriu os olhos e olhou para a extensão das chamas diante dele. Com uma leve risada, ele conteve seu poder de Akuma no Mi. As chamas ao seu redor desapareceram. Só então ele se deu conta. Ele estava flutuando no ar e saiu sem barco para navegar. Parece que tenho que correr todo o caminho de novo. Blaise suspirou enquanto fazia sua pose de tronco. Felizmente, seu log pose travou na próxima ilha antes de deixar a cidade fora da lei. Assim que ele se preparava para sair, uma voz idosa entrou em seus ouvidos. Rapaz, venha por aqui. Quem? Blaise olhou em volta assustado, mas não conseguiu localizar outra alma. Ele tinha certeza de que a voz vinha da direção nordeste, mas não havia ninguém até onde seus olhos alcançavam. Isso confundiu e, ao mesmo tempo, o aterrorizou um pouco. O que o acalmou é que ele não sentiu nenhum tipo de maldade na voz. A voz não tinha nada além de calma. A outra parte despertou seu interesse, já que não há perigo, ele não tem motivos para ter medo. Blaise disparou na direção em que a voz veio. A princípio, ele pensou que encontraria o outro grupo em mais 1 ou 2 quilômetros, mas não conseguiu ver ninguém. Ele viajou e viajou por quase 10 quilômetros antes de avistar uma região cercada de fumaça no meio do mar. Não me diga, o dono da voz fica dentro da fumaça? Mas como ele pode se comunicar com alguém a 10 quilômetros de distância dele? Isso está relacionado à sua fruta do diabo. Blaise pensou e seguiu em frente. A alta temperatura o agrediu assim que ele se aproximou da ilha. O que o surpreendeu foi que quanto mais ele viajava, maior se tornava a temperatura. Blaise é uma exceção. Se fosse qualquer outra pessoa em seu lugar, eles não sobreviveriam, pois a temperatura atingiu um nível insuportável. Assim que entrou na região coberta de fumaça, ele viu uma ilha repleta de montanhas vulcânicas e rios de lava cobrindo a maior parte da ilha. O calor extremo na ilha não afetou Blaise de forma alguma, pois ele é imune ao calor. Mesmo assim, ele não conseguia imaginar como alguém poderia morar ali. Naquele momento, um homem idoso com figura corcunda apareceu diante de seus olhos. Ele parecia magro, fraco, com mãos trêmulas carregando uma vara de metal como apoio. Que porra é essa? Blaise disse em seu coração que não esperava encontrar um velho moribundo aqui. Capítulo 25 Velho Magnus. Velho, foi você quem me ligou? Blaise perguntou, engolindo em seco. O velho parecia comum à primeira vista, mas uma pressão informe deste último o fez pensar o contrário. Sim, siga-me. O velho pronunciou suavemente e se virou. Blaise seguiu e examinou os arredores. Deixando de lado a temperatura, as cinzas aqui são tão densas, tóxicas e sufocarão uma pessoa comum até a morte. Toda a ilha está repleta de pequenos vulcões, enquanto um vulcão supermassivo domina no centro da ilha. Enquanto caminhavam, o velho falou, jovem, você é fuzileiro naval? Sim, respondeu Blaise, pois não tinha motivos para esconder sua identidade. Além disso, seu instinto lhe diz que mentir não lhe faria bem. Um fuzileiro naval disfarçado, hein? O velho murmurou. Não sou um fuzileiro naval disfarçado. Sou apenas um recruta da marinha enviado do quartel-general para completar um teste, caçar tripulações piratas sem a ajuda dos fuzileiros navais. A recompensa total de piratas que eu mato ou capturo determina minha posição. Blaise afirmou. Oh, interessante. Parece que os fuzileiros navais de agora melhoraram. É necessária uma mudança. Afinal, estamos na grande era dos piratas. Para impedir que inocentes se machuquem, os fuzileiros navais precisam de oficiais fortes. Você parece jovem, mas suas palavras são como as de alguém que testemunhou inúmeras histórias. Estranho. O velho falou enquanto Blaise permaneceu quieto. A razão pela qual chamei você aqui é por causa de sua habilidade com a fruta do diabo. Isso me surpreende. Você comeu algum tipo de fruta baseada no calor ou na temperatura? Sim. A fruta do diabo que comi me concede a habilidade de controlar e manipular o calor como eu quiser, mas é mais do que isso. Ainda não compreendi totalmente minhas habilidades. Blaise respondeu. Eu posso ver isso. Conversando, eles chegaram à enorme montanha localizada no centro da ilha. No sopé da montanha, ele viu uma grande caverna artificial com comodidades básicas. O velho não entrou na caverna, mas sentou-se na pequena pedra colocada fora dela. Quanto a Blaise, ele sentou-se diretamente nos solos negros, sem qualquer sinal de desgosto. Posso dizer que você é super forte, mas não consigo sentir sua profundidade. Conheci algumas pessoas fortes, mas ninguém consegue chegar perto de você. Blaise contou o que está em seu coração. Blaise não estava se gabando, é a verdade. Ele conheceu Sengoku, Garp, Kuzan, Zephyr, mas nenhum deles tinha a aura exalada pelo velho antes dele. É uma aura estranha, como se ninguém no mundo pudesse se opor a ele. O velho conteve-o bem, mas Blaise de alguma forma sentiu isso. O que você está dizendo? Sou apenas um velho contando os dias da minha morte. O velho ignorou seu comentário, mas acariciou seu longo cavanhaque branco com uma expressão satisfeita. É como se ele estivesse esperando o elogio de Blaise e vazasse sua aura propositalmente. E assim o velho finalmente mostrou sua verdadeira face. Jovem, posso ver, você possui uma habilidade única, coração forte. Na época em que eu vagava pelos mares, ela era considerada a habilidade mais temível. Ao ouvir suas palavras, o rosto de Blaise corou um pouco e ele respondeu coçando a cabeça. Não acho que sou tão forte quanto você afirma. Tenho um longo caminho a percorrer. É verdade. Seu coração é puro e inocente agora, mas nem sempre será.
Sua experiência, escolhas e o que você vê com seus olhos podem afetá-los no futuro. Portanto, anseie por minhas palavras com clareza, garoto. As coisas acontecem na vida, mas não deixe que elas influenciem seu objetivo. Você possui um presente extraordinário, não o perca. O velho declarou solenemente. Blaise guardou as palavras em seu coração, pois sabia que eram preciosas. Por que um jovem tão incomum como você se juntou aos fuzileiros navais e se tornou o cãozinho de estimação dos governos mundiais? O velho perguntou, parecendo indiferente. Não estou sob o comando de ninguém. Estou sendo eu mesmo. Quanto ao motivo de ingressar na Marinha, não há nenhum motivo específico. Na busca por me tornar forte, quero proteger o que resta no mundo. E sei que não posso fazer isso sozinho, então escolho os fuzileiros navais. Quando eu me tornar forte, certamente libertarei os fuzileiros navais do controle do governo mundial e os tornarei independentes. Oh, um belo objetivo que você tem aí. Você terá dificuldade em alcançar seu objetivo. O governo mundial não é tão simples quanto parece visto de fora. Eu sei. Você sabe. MN. Existem inúmeros povos poderosos no mundo, e ainda assim, ninguém pode usurpar o governo mundial de seu trono, uma prova evidente de sua força. Ao ouvir suas palavras, o velho riu. Oh, você continua me surpreendendo, garoto. Qual é o seu nome? Blaise Caça. Bom nome, Blaise. Acho que estávamos predestinados a nos encontrar hoje, você não acha? Não sei, velho. Qual é o seu nome? Meu nome é Black de Magnus. Tenho quase certeza de que meu nome é estranho para você, pois o governo mundial destruiu todos os vestígios que restaram de mim e garantiu que ninguém descobrisse nossa história. Parece que você fez algo que ameaçou o governo mundial? Você pode dizer isso. Eu não sou o primeiro e não serei o último. A maioria dos piratas que chegam ao fim de sua aventura acabarão tendo que enfrentar o governo mundial. Mesmo que você não o faça, eles virão procurá-lo em nome da limpeza do mundo ou de algo como manter a paz mundial. Que quantidade de besteira! Quando seu discurso chegou a esse ponto, a temperatura ao redor da ilha subiu incontrolavelmente, afetando o entorno. A temperatura é pelo menos algumas vezes mais forte do que Blaise pode liberar com suas habilidades de frutas. Não é o fim. Além da temperatura, uma pressão avassaladora irrompeu do velho afetando Blaise. A mudança repentina o assustou um pouco. Diante da intensa pressão, uma sensação de impotência e tontura tomou conta dele. Naquele momento, um poder misterioso explodiu de seu próprio corpo como se tivesse sido provocado por alguma coisa e enfrentasse a pressão liberada pelo velho. As duas forças, uma vermelha e outra dourada, colidiram no ar, dividindo o ar e destruindo tudo em seu caminho. Isso chocou Blaise. É o confronto de Aoshoku-Aki. Isso significa que despertei meu Aoshoku-Aki. Oh meu Deus! Quando eu despertei isso? Quem é esse velho? Qual é a história dele? Blaise se perguntou, olhando para as duas forças em conflito. Naquele momento, o velho de repente recuperou seu Aki e a temperatura também voltou ao normal. Capítulo 26 Nova tarefa. Olhando para o velho sorridente, Blaise perguntou. Velho Magnus, você fez isso intencionalmente? Além disso, você também comeu fruta do diabo relacionada à temperatura? Acabei de acionar o Aoshoku-Aki adormecido dentro de você, nada demais. Quanto à fruta do diabo, sim, eu comi a Mera no Mi, fruta fogo-fogo, quando era mais jovem. Mera no Mi, a poderosa frutalogia descrita na enciclopédia de frutas do diabo. Uma fruta que é capaz de destruição em massa. Blaise proferiu. Não admira. Não há Mera no meu usuário na linha do tempo atual, já que foi comido pelo velho Magnus há muito tempo. Será que só depois que ele morreu é que Ace encontrou a fruta? Que coincidência. Blaise refletiu. Pessoalmente, acho que a sua fruta do diabo é muito mais forte do que a minha. É diferente da fruta quente, da fruta calor, da fruta temperatura que eu vi. Deve ser algum tipo de fruta do diabo rara que nunca foi comida por outras pessoas. Você pode demonstrar seus poderes de Akuma no Mi para mim? Perguntou o velho Magnus. Claro, disse Blaise e exibiu sua suprema manipulação de calor, que tinha uma aparência de chama vermelho-laranja. Fascinante. Sua habilidade não é fogo, mas puro calor que parece fogo. Tem uma temperatura de chama normal, mas com o uso repetido, você pode aumentar a temperatura ainda mais. Olhe para minha chama, pode lhe dar uma ideia. O velho Magnus disse. Uma chama azulada se materializou e girou em torno de sua forma. Como dizer isso? Aos olhos de Blaise, a chama parecia linda e cativante de se ver. Faltava-lhe a ferocidade natural do fogo, mas a temperatura exalava inúmeras vezes mais forte do que a chama média. O que o surpreendeu é que o velho não esticou as mãos nem ordenou nada, mas as chamas se materializaram naturalmente apenas com o seu pensamento. Ou seja, ele despertou seu poder de fruta do diabo. Afinal, despertar uma fruta do diabo, logia, é inúmeras vezes mais difícil do que paramécios. Quem é você, velho? Blaise perguntou, completamente irritado. Oh, sou apenas um velho comum que já vagou pelos mares. Em que época você navegou no mar? Já se passaram 60 anos, esqueci muitas coisas. Fui pirata por cerca de 30 anos, acho que foi por volta de 1420 a 1450. O velho Magnus respondeu, relembrando seu passado. Isso significa que você tem mais de 100 anos. Blaise perguntou, um tanto chocado. Ele sabia que a expectativa de vida média no mundo de One Piece é de 140, mas foi a primeira vez que conheceu alguém tão velho. Sim, tenho cerca de 115 anos. Se nada der errado, posso viver mais 5 ou 6 anos. Velho, você pode me ensinar aqui? Blaise perguntou de repente.
Se o velho o ensinou, ele tem certeza que seu aqui melhorará mais rápido. Não me importo de te ensinar, mas você é muito verde e não tem experiência. Vaguei pelo mar por mais 1 ou 2 anos, depois volte, eu vou te ensinar. O velho Magnus não recusou o pedido de Blaise, mas estabeleceu uma condição. Blaise entendeu. Se sua compreensão de aqui não estiver errada, é um Ki supremo presente em todas as criaturas vivas, mas precisa de mais prática para dominá-los. Mas o espírito de luta, a determinação e a força de vontade determinam o quão forte um aqui pode se tornar. Ok então. Depois disso, Blaise conversou com o velho Magnus e aprendeu muitas coisas com ele. Este último até lhe deu dicas sobre as habilidades de Akuma no Mi que ele desenvolveu. Conversar com ele realmente abriu seus olhos. Quando Blaise perguntou por que ele estava morando aqui sozinho, o velho disse que está relacionado aos seus companheiros de tripulação e à promessa que fez a eles. Mesmo morando sozinho aqui, ele ocasionalmente visita as ilhas próximas para comprar coisas e saber o que está acontecendo no mundo. Blaise perguntou, então, você conhece o rei pirata Gold Roger? Ele conquistou toda a Grand Line e até chegou à ilha final. MN, eu sei. Pena, ele nasceu muito cedo. O velho Magnus balançou a cabeça, mas não mencionou o motivo. Ele é a melhor prova de que os tempos estão mudando e que um novo amanhecer acabará nascendo. Descansando na ilha por uma noite, Blaise partiu no dia seguinte após se despedir do velho Magnus. Conhecê-lo foi uma espécie de fortuna para Blaise. Ele aprendeu muitas coisas com ele e algumas das experiências deste o inspiraram ainda mais a se tornar forte. Um mundo mais amplo está esperando por ele para explorar e somente com força ele poderá saboreá-lo e experimentar batalhas emocionantes. O velho Magnus ficou na costa da ilha e olhou para o preto de Blaise com uma expressão complexa. É o destino? Se não for, então o que é? Parece que estávamos predestinados a nos encontrar. Só o tempo dirá. Blaise viajou na direção apontada por seu log pose. Ele espera que pelo menos a próxima ilha seja normal. Ele então verificou a interface do sistema. Não houve alteração na seção de atributos, mas novas tarefas surgiram na seção de tarefas. Tarefa: aprenda o básico do Aki, Kimbun Shoku mais Buzu Shoku. Prazo: 2 anos. Recompensa: 10,0 pontos Aki mais 2,0 pontos de atributos gratuitos. Tarefa: domine completamente ao Shoku no Aki. Prazo: 2 anos. Status: meio acordado. Recompensa: 5,0 Constituição mais 5,0 Potencial de Akuma no Mi mais 5,0 pontos Aki mais 5,0 pontos de atributos gratuitos. Uau! Que recompensas generosas! Blaise não consegue evitar de ficar animado. Depois de dominar aqui, ele pode desafiar destemidamente algumas pessoas fortes. E ele sabe muito bem que só lutando contra pessoas fortes ele poderá melhorar. Capítulo 27, Arquipélago Boin. Depois de algumas horas de corrida contínua, Blaise finalmente viu o contorno vago de uma ilha em forma de estrela. Não é o Arquipélago Boin? Quando ele se aproximou da ilha, teve uma visão clara de uma série de ilhas em forma de flor. Barão do Estômago é o nome desta grande planta em forma de flor. É o lar de vários insetos gigantes e plantas devoradoras de homens. O Zop foi enviado para uma dessas ilhas por Bartolomeu Kuma durante os acontecimentos do Arquipélago Sabaldi e passou 2 anos na ilha aprimorando suas habilidades. Disse que quem entra nesta ilha não tem chance de sair dela novamente, embora tanto Zop quanto Hércules tenham conseguido o feito. Claro, para alguém como Blaise, esta ilha representa pouca ou nenhuma ameaça. O que o atrai são os inúmeros alimentos feitos naturalmente, como ramen, frutas com presunto, pedras de chocolate, frutas deliciosas, etc. Lambendo os lábios, ele correu e pousou na ilha. Assim que ele pousou, uma flor em forma de sol tentou comê-lo, mas foi incinerada até virar cinzas pelo calor liberado de seu corpo. Marchando para frente, Blaise conheceu diferentes tipos de animais e plantas carnívoras. Como homem que transmigrou da terra, ele ficou fascinado por essas coisas. É só porque ele era forte, senão ele só consegue correr como o Zop. Fazendo uso do ambiente, ele experimentou suas novas habilidades de Akuma no Mi. Hit Smash, punho de cor dourada atualizado puramente devido a temperaturas extremas. Bang! Com um leve movimento de sua mão, o punho fantasma atravessou a casca dura do besouro gigante e o pulverizou completamente. Apenas sangue e sangue coagulado permaneceram do besouro. Raio de sol. Um brilho laranja avermelhado surgiu de sua mão e brilhou em linha reta, derretendo tudo em seu caminho. Choque de energia. A habilidade favorita de Blaise. Uma bolha esférica dourada revestida em torno de seu punho, semelhante ao poder Gura Gura no Mi do Barba Branca. Estrondo. Com um soco, lançou uma onda de calor monstruosa que destruiu tudo num raio de 200 a 300 metros, deixando para trás nada além de um rastro devastador e chamuscado. 3 ataques. Ele quase destruiu todo o Barão do Estômago, e isso também 1 minuto após sua chegada. Suas habilidades podem parecer chamativas, mas precisam de mais desenvolvimento. O calor liberado por sua habilidade de Akuma no Mi é ligeiramente mais fraco do que as chamas normais. Não será tão eficaz contra pessoas com características físicas monstruosas. É porque seu atributo potencial de Akuma no Mi acabou de chegar a 20. Uma vez que ele os melhore ainda mais, a temperatura de seu calor aumentará ainda mais, a um grau chocante. Afinal, o que ele comeu foi fruta do sol. Ele tem um longo caminho a percorrer, para revelar o verdadeiro poder de sua fruta do diabo. Naquele momento, as plantas carnívoras à distância balançaram e um humano vestido com uma armadura estilo besouro apareceu diante de seus olhos. Ele tinha um corpo redondo com braços e pernas relativamente finos. Ele não é outro senão o campeão Heracles do Gliston e o sensei de Usopp. Seu traje lembrava um herói com uma máscara que cobre o rosto, um manto e uma capa roxa. Olá, eu sou Hércules.
Por favor, não destrua mais nenhuma planta, caso contrário, o grande ficará bravo. Hércules afirmou enquanto olhava para o chão arrasado. Oh, desculpe. Meu nome é Blaise. Prazer em conhecê-lo. Blaise se apresentou com um sorriso. Que tipo de fruta do diabo você comeu, Blaise? Seus poderes são assustadores. Não é nada. A propósito, eu li que esta ilha tem muitas frutas deliciosas. Você pode me levar até lá? Blaise perguntou com uma expressão babada. Siga-me, Blaise. É surpreendente que você conheça as especialidades desta ilha. Você mora nesta ilha, Hércules? Não. Minha cidade natal fica no sul azul. Vim para cá há alguns anos e decidi morar aqui. Hércules respondeu. Conversando, logo chegaram à região repleta de comida. Os olhos de Blaise brilharam olhando para todos os alimentos feitos naturalmente. Sem perder um segundo, ele começou a devorar tudo que seus olhos viam. O lugar tinha todo tipo de iguarias que só se pode saborear em sonhos. Ao observá-lo devorando a comida às cegas, Hércules alertou. Blaise, você não pode simplesmente continuar comendo os alimentos. Você tem que fazer algo para queimar o teor de gordura. Caso contrário, isso aumentará seu peso corporal. Não se preocupe. Os alimentos aqui não podem afetar meu corpo. Blaise disse. É verdade. Seu corpo é o sol, então tudo que ele come será refinado em minutos e convertido em energia. Depois de alguns minutos, o chão tremeu e toda a ilha parece estar tremendo. Hércules gritou, Blaise, segure alguma coisa. Está começando. Uma enorme boca cheia de dentes afiados abriu-se no centro da ilha e os pedaços em forma de pétalas subiram lentamente do chão. Todos os animais pesados e os que não tinham equilíbrio perderam o controle e caíram na boca enorme. Em questão de segundos, as pétalas se fecharam bloqueando completamente toda a luz. A escuridão os envolveu. Quanto a Blaise, ele pairou no ar completamente provocado. Este barão do estômago perturbou a hora das refeições. O que o incitou ainda mais foi que a maioria dos alimentos também desapareceu no enorme estômago, pois estavam no centro. O corpo de Blaise ferveu enquanto um calor intenso se espalhava pela ilha. Percebendo a anomalia, Hércules perguntou, Blaise, o que você está fazendo? Como se atreve a interromper minha refeição? Blaise respondeu enquanto uma tempestade de fogo circulava seu corpo. Ao ouvir as palavras, Hércules quase revirou os olhos. Você estava comendo a comida produzida pelo barão, como pode reclamar quando isso os leva de volta? Blaise atacou diretamente. A tempestade de fogo que surgiu ao seu redor tomou a forma de um punho e atingiu a boca enorme. A atmosfera escura anterior brilhava em vermelho brilhante. Uma densa coluna de fogo vermelho-laranja que parecia um inferno furioso acendeu a enorme bocarra. Como o barão do estômago manteve a boca aberta, a coluna de fogo queimou seu interior e então bang, o calor intenso explodiu quando atingiu algo sólido. Grita seguido por um grito alto. Todo o arquipélago tremeu intensamente por alguns segundos, balançando para a esquerda e para a direita. Eu vou te perdoar desta vez, se isso acontecer de novo. Vou queimar você até as cinzas. Blaise bufou. Logo, as pétalas se abriram sozinhas e a ilha voltou ao normal. A única diferença é o centro da ilha. Estava completamente carbonizado com sangue roxo jorrando da superfície. Quem é você, Blaise? Você definitivamente não é uma pessoa comum que possui uma força que desafia o céu. Capítulo 28. Sabaldi. Uma semana se passou desde que ele chegou ao arquipélago Bon. Blaise estava aproveitando seu tempo aqui, treinar, comer e dormir. O barão do estômago não mais o incomodou, permaneceu imóvel sem fechar as pétalas. A comida da ilha o ajudou muito. Aumentou seu atributo de constituição em quase 0,8 pontos. Blaise então usou seus 0,5 pontos de atributos livres restantes no atributo constituição, elevando-o além do limite da barra de 20. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, marinha. Constituição, 20,1 força, 20,1 velocidade, 20,0. Potencial da Akuma no Mi, 20,1. Aqui nenhum. Itens armazenados, nenhum. Ponto de atributo gratuito, 0. Agora, ambos os seus atributos ultrapassaram o limite da barra de 20. A principal mudança veio de sua constituição. Seu corpo agora transborda de vitalidade e força. Sua resistência e habilidades físicas foram bastante aprimoradas. Também elevou seu comando sobre os poderes da fruta do diabo. Blaise decidiu deixar a ilha hoje. Em uma semana, Hércules tornou-se seu bom amigo. Com ele aprendeu várias coisas fascinantes sobre plantas e frutas raras. Depois de provar todos os alimentos do estômago do barão, ele perdeu o interesse por eles. Além disso, é hora de ele seguir em frente. Afinal, o número de piratas que ele caça neste mês determina sua classificação na marinha. Quanto maior a classificação, maior a liberdade. Ele certamente não planeja trabalhar sob o comando de outro oficial. Além disso, o sistema o recompensa com pontos de atributos por capturar ou matar os piratas. Uma maneira fácil de melhorar sua força. Blaise, aqui. Acho que isso irá ajudá-lo a chegar à próxima ilha. Hércules disse e deu-lhe uma pose de tronco eterna. As letras Ilha dos Homens Peixe estavam gravadas nele. Seguindo este curso, você pode chegar ao Sabaldi. Como você conseguiu isso, Hércules? Blaise perguntou adicionando as palavras como seu amigo. Ocasionalmente alguns piratas, bandidos ou ladrões aparecem aqui. A maioria deles não sobreviverá aqui por um dia. Se forem bons, ajudarei, se não, irei ignorá-los. Adquiri este item de um pirata ruim. Bom trabalho. Voltarei para visitá-lo quando tiver tempo livre. É um ótimo lugar para aproveitar as férias. Blaise afirmou e pulou em uma pequena jangada. Esta jangada foi feita por ele reunindo diversos itens na ilha. Ele tinha um blaster estranho conectado atrás do barco, semelhante à jangada de ataque de Ace.
Blaise fez isso com seu próprio conhecimento e materiais disponíveis, então é desajeitado. Usar muito de seu poder de fruta do diabo irá destruí-lo, mas com controle perfeito, ele fará o trabalho e o levará para Sabaldi. Dizendo adeus a Heracles, Blaise transferiu o calor para o bocal do motor que por sua vez impulsionou a jangada para frente. Num segundo, ele desapareceu da vista de Hércules. Depois de meio dia de cavalgada, ele chegou ao arquipélago Sabaldi enquanto a jangada era guiada por seus poderes de Akuma no Mi. O que o saudou foram enormes manguezais repletos de bolhas esféricas flutuantes. Essas árvores de mangue são realmente enormes. Blaise refletiu. Com alguns segundos de intervalo, novas bolhas brotaram do chão. Ancorando sua pequena jangada, ele saltou para a terra e olhou em volta enquanto o número 37, escrito na enorme árvore, atraiu sua atenção. Não é entre 30 e 39 que fica o Parque Sabaldi? Blaise sabia que este lugar está cheio de dispositivos baseados em bolhas e parques de diversões, mas ele não estava interessado neles. Ele caminhou diretamente em direção à área sem lei 129. Felizmente, seu senso de direção não é tão denso quanto o de Zoro, então ele chegou facilmente ao local seguindo os números. Os restaurantes são a maneira mais simples de reunir informações sobre os infames piratas recém-chegados. Depois de sondar um morador local, Blaise chegou ao Grove 8, onde fica um famoso restaurante. Este restaurante em particular é famoso entre piratas, caçadores de recompensas e comerciantes de escravos. Pedindo uma jarra de vinho, ocupou uma mesa no centro e ouviu os balbucios dos bêbados. Em questão de minutos, ele reuniu algumas informações valiosas. Devido à libertação dos escravos por Fischer Tiger, o Sabaldi está em constante agitação recentemente. Embora já tenham se passado quase 3 meses desde que aconteceu, o Sabaldi ainda está afetado. Oficiais de alto escalão da Marinha visitam frequentemente a ilha em busca de escravos fugitivos. Ainda assim, não impediu de forma alguma os piratas de visitarem esta ilha. A única coisa que deve ser levada em consideração são os nobres mundiais e suas visitas regulares. Para compensar os escravos perdidos, os dragões celestiais vêm aqui para capturar ou comprar novos escravos. Era preciso ter cuidado ao vagar pela rua, pois existe a possibilidade de eles se depararem com eles. Mas será que Blaise se preocupará com isso? Não. São os nobres mundiais que devem estar atentos e evitar provocá-lo. Ele pode não ser poderoso o suficiente para enfrentar os almirantes, mas é mais do que capaz de fugir de um deles, pois é apenas uma pessoa. Além disso, Blaise ouviu que uma grande tripulação pirata chegou em Sabaldi com uma recompensa total da tripulação chegando a 230 milhões de frutas. Os fuzileiros navais os chamaram de piratas Demon Bear. A razão para sua alta recompensa é porque a tripulação tem 2 usuários de Akuma no Mi. Seu capitão Demon Bear Reed ganhou uma recompensa de 150 milhões de frutas com uma força de batalha surpreendente. Tendo comido com uma Akuma no Mi fruta do urso, a sua força não deve ser subestimada. Sua fruta do diabo do tipo Zoan concedeu-lhe uma força terrível e uma defesa sólida. Foi dito que sua pele grossa é impermeável a espadas e pistolas. Ninguém conseguiu romper sua pele até agora. Ele definitivamente se tornará uma ameaça quando entrar no novo mundo. Além dele, o vice-capitão também é um homem formidável com uma recompensa de 70 milhões. Ele também é um usuário de Akuma no Mi que comia frutas cortadas. Dizem que ele empunha uma machadinha que pode partir até aço. Blaise também ouviu que seu navio estava atracado em Grove 27, uma área portuária. Na série original, foi onde Kizaru iniciou seu ataque. Sem dúvida, eles estão esperando que seu navio seja revestido antes de zarpar. Bem, agora eles podem esquecer isso, já que são alvo de Blaise. Capítulo 29. Encontrando nobres mundiais. Decidindo seu próximo curso de ação, Blaise pagou a conta e saiu do restaurante. Sabaldi é uma ilha esplêndida, tinha tempo ensolarado, excelentes paisagens com uma brisa fresca. A própria atmosfera revigorou seu espírito. Apreciando a paisagem, Blaise vagou pelos bosques e caminhou em direção ao Bosque 27. Sua viagem não foi agradável quando ele encontrou um grupo de comércio de escravos no Bosque 23. O que aconteceu depois? É óbvio, ele queimou cada um deles e libertou os escravos. Eles arruinaram seu bom humor. Para piorar a situação, ele se deparou com um nobre mundial nos próximos minutos de caminhada. Blaise amaldiçoou sua má sorte. Ele notou 2 nobres mundiais e reconheceu um, São Josgad. E o outro parece ser sua família, pois compartilhou algumas características faciais deste último. Assim como na obra original, eles usavam uma túnica branca que lembra um traje espacial e bolhas de resina na cabeça para impedi-los de respirar o ar das pessoas comuns. Havia 2 guardas e um agente do governo mundial vestido com um terno preto os acompanhava. As pessoas nas proximidades estavam todas ajoelhadas com as cabeças baixas. Só de olhar para eles incitou Blaise. TSC. Irritado, ele decidiu seguir um caminho diferente. Ele tem medo de matá-lo ou se permanecer aqui por mais 1 minuto. Mas quem sabe o problema o seguiria. Assim que ele virou a cabeça, uma voz veio atrás dele. Você, por que não está ajoelhado? Não foi o nobre mundial quem pronunciou essas palavras, mas o agente do governo mundial ao lado dele. Suas palavras atraíram a atenção de todos, incluindo os 2 dragões celestiais. Não me provoque, já estou de mau humor. Virando a cabeça, Blaise pronunciou friamente e começou a andar. Eles querem que ele se curve? Impossível. Suas ações assustaram tanto os moradores ao redor que seus corações quase saltaram do peito. Pare! Ares se atreve a um plebeu como você se recusar a se curvar diante de mim. São Josgard falou e sua carruagem de bolha modificada operada por um servo dirigiu-se a ele. Blaise parou no meio do caminho e suspirou. Por que eles não podiam simplesmente me deixar em paz?
vestido com uma camisa marrom de gola longa aberta com uma camiseta cinza e calça preta. Blaise parecia um vagabundo que caça alguns piratas de baixo nível para ganhar a vida. Suas roupas comuns enfureceram ainda mais Njosgard. Chegando diante dele, Njosgard cuspiu: ajoelhe-se ou morra. As pessoas ao redor olharam para Blaise, instando-o a se curvar com os olhos. Eles não querem ser implicados por sua estupidez. Quanto a Blaise, ele ficou ali com o mesmo olhar indiferente, como se não tivesse ouvido as palavras. Mas suas ações irritaram o guarda-costas de terno preto. Com uma corrida rápida, ele apareceu diante de Blaise e deu um soco em seu rosto. Ele era bastante rápido e seu movimento era semelhante ao estilo marcial Soru. Blaise facilmente pegou o punho com a mão esquerda enquanto a mão direita segurava o pescoço da pessoa e o levantava no ar. Antes que ele pudesse esmagar seu pescoço, seu sentido de calor percebeu o ataque de Santum Njosgard, e no segundo seguinte, tiros soaram. O nobre mundial disparou 3 tiros em Blaise, mas nenhum penetrou em seu corpo, pois todos foram parados por um escudo térmico protetor e derreteram em segundos. Deixando cair o cara de terno preto, os olhos frios de Blaise olharam para os nobres mundiais. A temperatura ambiente subiu instantaneamente, chocando a todos, incluindo os 2 nobres mundiais. Aquele pirralho é um usuário de Akuma no Mi? Ele queria matar o mundo nobre? Um residente robusto se perguntou enquanto a transpiração encharcava seu corpo. Não só ele, o aumento da temperatura deixou o rosto de todos vermelho e quase queimou a pele. Quanto aos 2 nobres mundiais, eles gritaram de terror. Ah, está queimando, minha pele está queimando. A bolha deles explodiu enquanto as armas em suas mãos derreteram. Os 2 guardas que acompanhavam os nobres desembainharam as espadas e apontaram para Blaise. Pare o que está fazendo. Você sabe quem está atacando? Assim que terminaram suas palavras com um tom trêmulo, uma respiração assustadora envolveu toda a área, arrepiando todos. Uma pressão irresistível e amorfa dominou seu espírito. Os joelhos dos 2 nobres mundiais enfraqueceram, eles caíram no chão assustados. Como a vontade mental deles é fraca, eles não poderiam permanecer diante dele. Inconscientemente a temperatura voltou ao normal, mas nenhuma das pessoas nas proximidades sentiu isso, pois todos estavam assustados com a respiração insuportável. Não mostrarei piedade se isso acontecer novamente. Deixando para trás essas palavras frias, Blaise foi embora. Ninguém o deteve, pois todos ficaram chocados com seu ímpeto. Somente depois que a figura de Blaise desapareceu de vista, eles recuperaram o juízo. Os nobres mundiais não são diferentes. Mas assim que se recuperaram, Njosgard gritou com os 2 guardas. Onde ele está? Eu o quero vivo. Quero torná-lo meu escravo. Como ousa um humilde plebeu me atacar? Ligue para os almirantes da marinha. Quero que ele seja capturado o mais rápido possível. Você me ouve? Sim, um guarda gaguejou e respondeu. O pânico se espalhou pela área enquanto os residentes se espalhavam em todas as direções, temendo que o nobre mundial descarregasse sua raiva sobre eles. Um homem atacou o dragão celestial. Essa notícia logo se espalhou por todo o Sabalde, chocando piratas, caçadores de recompensas, fuzileiros navais e residentes locais. Uma equipe oculta da Marinha encarregada de monitorar os nobres mundiais no Sabalde relatou todo o incidente ao quartel-general da Marinha. Capítulo 30. Encontrando Gion novamente. Você está falando a verdade? O almirante da frota Kong perguntou com uma voz de comando. Sim. Essa pessoa apareceu do nada e chamou a atenção de São Njosgard. Eles queriam que ele se ajoelhasse, mas a pessoa recusou. O guarda-costas do dragão celestial atacou, mas ele foi facilmente subjugado e até mesmo os tiros não conseguiram atingi-lo. E só de olhar para os dragões celestiais, ele os forçou a ficar de joelhos. Uma voz de Denden Mushi relatou todo o incidente conforme aconteceu. Quem é essa pessoa? Como ela era? Ele é um pirata, caçador de recompensas ou residente de Sabalde? Perguntou o almirante da frota Kong. O tempo todo seu rosto parecia calmo, sem uma onda de raiva. Negativo. Ele é um rosto novo. Capturamos sua imagem e a encaminhamos para a sede. A única coisa que sabemos é que ele é um usuário de Akuma no Mi que tem controle de temperatura e calor extremo. Assim que a pessoa falou, o almirante Sengoku que estava sentado na frente de Kong mudou de expressão. Não me diga que é aquele pirralho. Os dragões celestiais estão feridos de alguma forma? Perguntou o almirante da frota Kong. Não. Mas Santum Njosgard quer que os fuzileiros navais enviem um almirante e capturem essa pessoa. Eu entendo. Kong respondeu e encerrou a ligação com Katia. Som. Se não estou errado, é um dos nossos. Kong-san, vamos esperar pela foto antes de decidir nosso próximo curso de ação. Ele é um novo recruta, certo? Usuário de Akuma no Mi capaz de controlar o calor? Qual é o nome dele mesmo? Kong perguntou. O nome dele é Blaise, uma pessoa talentosa. Até Zephyr o elogiou. É só que sua personalidade é um tanto inflexível e semelhante à de Garp. Sengoku falou esfregando a têmpora. Ele não esperava que Blaise provocasse o dragão celestial poucos dias depois de deixar Marineford. Como recruta da marinha, ele tem coragem e força para apoiá-lo. Uma pessoa destemida como ele certamente se tornará um fuzileiro naval esplêndido com a orientação adequada. Mas primeiro, você precisa encontrar sua escala reversa e fraqueza para poder mantê-lo no controle. Explicou Kong. Kong vai se aposentar em alguns meses ou um ano, então ele quer que o próximo sucessor do cargo de almirante da frota, Sengoku, aprenda coisas com ele o máximo que puder. Para ele, sendo um almirante de frota, a força vem em segundo lugar. O que é realmente importante são as qualidades de liderança. É preciso entender melhor como comandar seus subordinados, entender suas necessidades e fazê-los seguir as ordens sem dúvidas. E Kong sabe que Sengoku possui tais qualidades inatamente.
Naquele momento, um oficial entrou e apresentou um retrato a Kong antes de pedir licença. Olhando para a foto, Kong deu a Sengoku. No retrato, ele viu a figura de Blaze e seu comportamento indiferente. É ele. Por que ele teve que provocar um dragão celestial? O que você vai fazer? Estou deixando a decisão em suas mãos, já que ele estará sob sua autoridade no futuro. Apertando as mãos, Sengoku respondeu. Mesmo que suas ações tenham sido imprudentes, ele não atacou ou feriu os dragões celestiais de forma alguma. Podemos deixar o assunto passar por aqui. Se houver uma próxima vez, iremos puni-lo de acordo. Sengoku, não há próxima vez, certifique-se disso. Eu cuidarei do governo mundial do meu lado, você cuida dele. Obrigado, Kong-san. Vou falar com ele. Dizendo isso, Sengoku saiu do escritório. Quanto a Kong, ele contatou o governo mundial e informou sobre Blaze. Desconhecido, seu nome já apareceu no radar do governo mundial. Blaze mais uma vez caminhou em direção ao Grove 27 com uma cara azeda, pois seu bom humor anterior foi arruinado. Ele não era bobo, sabia que o relato do incidente já teria chegado ao quartel-general da Marinha. Ele planeja aproveitar esta oportunidade e ver como o quartel-general da Marinha reagirá? Eles enviarão um almirante para pegá-lo? Ou, Blaze não sabe. Ele está esperando pela resposta. A atitude dos fuzileiros navais decidiria seu próximo curso de ação. Se decidirem prendê-lo por um motivo tão mesquinho, ele definitivamente retaliará. Ele adora estar na marinha, mas isso não significa que irá deixá-los pegá-lo voluntariamente. Na pior das hipóteses, ele simplesmente se tornará um pirata e virará o mundo de cabeça para baixo. No momento em que sua mente estava nublada com pensamentos indesejados, uma voz doce o chamou à distância. Blaze-kun, finalmente encontrei você. Não esperava que você ofendesse um dragão celestial. Você está bem mentalmente? Gion, o que você está fazendo aqui? Espere. Como você descobriu que era eu e tão cedo? Blaze perguntou, olhando para Gion vestido casualmente com um traje rosa. O almirante Sengoku me informou e me pediu para encontrar você, respondeu Gion, chegando antes de Blaze e permitindo-lhe respirar uma fragrância adorável. Você cheira bem, Gion. Que perfume você usou? Blaze brincou, tentando mudar de assunto. Não desvie o assunto. Diga-me o que aconteceu. Gion perguntou com uma expressão solene, pois sabia que não era um assunto pequeno. Suspirando, Blaze contou o que aconteceu. Diga-me, Gion, tenho que me ajoelhar só porque eles dizem e deixá-los atirar em mim? Não sei quanto aos outros, mas não posso fazer isso. Gion balançou a cabeça, ouvindo o motivo dele, mas uma pergunta surgiu em seu coração. O que farei se for solicitado? O almirante Sengoku quer que você entre em contato com ele, aqui. Dizendo isso, Gion entregou-lhe um Denden Moshi e descou para Sengoku. Logo se conectou com o último. Moshi Moshi. A voz de Sengoku veio do outro lado da linha. Sengoku-san, Blaze aqui. Como você está? Blaze falou, não havia pânico em sua voz. Seu pirralho, o Denden Moshi que compartilhava a aparência de Sengoku gritou, e logo o silêncio se seguiu. Suspiro. Você sabe a consequência? Você pode até perder a vida. Sengoku-san, diga-me o que você teria feito se estivesse no meu lugar? Blaze perguntou calmamente. Houve silêncio por alguns segundos, pois Sengoku não conseguiu responder, pois sabia que suas ações não seriam diferentes das de Blaze. Blaze continuou. Na verdade, a razão pela qual eles ainda estão respirando é por sua causa, Sengoku-san. Como eu sei, atacar um deles pode colocá-lo em uma situação difícil. Se não fosse por você, eu já os teria reduzido a cinzas. Capítulo 31 para a Ilha dos Tritões. Ao ouvir as palavras melosas de Blaze, Sengoku não sabe se ri ou chora. Mesmo assim, ainda lhe agradava saber que Blaze o considerava muito em seu coração. Esta é a última vez. Se acontecer de novo, não poderei protegê-lo. Sei que você pode ficar indignado, mas os fuzileiros navais estão diretamente sob a autoridade do governo mundial. Embora não sejamos obrigados a aceitar todas as suas ordens, em certos assuntos não podemos negar o seu pedido, especialmente se estiver relacionado aos nobres mundiais. Sengoku aconselhou. Eu entendo, Sengoku-san. Vou tentar o meu melhor para evitar interagir com eles. Blaze disse. Então, como vai o teste de caça? Há uma semana, conheci uma tripulação chamada Piratas do Flagelo. Suas ações recentes são um pouco extremas, então eu os destruí completamente, não deixando nenhum vivo. Blaze relatou. Piratas do Flagelo. O capitão deles é um usuário de Akuma no Mi que comeu uma Noku Noku no Mi. Suas habilidades eram muito perigosas, e é também por isso que os fuzileiros navais não conseguiram pegá-lo. Bem, foi melhor que ele tenha caído em suas mãos. Preciso tomar cuidado com sua Akuma no Mi e evitar que ela circule para outro pirata, afirmou Sengoku. Ouvi dizer que alguns piratas fortes chegaram recentemente a Sabaldi. Quem você vai atacar em seguida? Piratas Demon Bear. Blaze respondeu. Eles? Tem certeza que pode enfrentá-los sozinho? Sengoku perguntou. Sim, mesmo que eles tenham 2 usuários de Akuma no Mi, estou confiante em derrotá-los. Blaze respondeu. Não julgue a força deles com as poucas informações que você tem. O capitão deles, Reed, era uma pessoa do Novo Mundo que trabalhou sob o comando de uma forte tripulação pirata antes. Ele pode não ser o que se vê na superfície. Bom, agora está ficando interessante. Blaze sorriu, ansioso por uma briga. Seu pirralho, pare de ser tão cheio de si. Gion, vá com ele. Depois de lidar com essa tripulação, vocês podem voltar diretamente para o quartel-general. Sengoku afirmou e encerrou a ligação. Vamos, Gion. Ouvi dizer que os piratas Demon Bear estão no Bosque 27. O que você fez nesta semana? Conheceu alguma pessoa ou tripulação interessante? Blaze perguntou.
Apenas alguns pequenos piratas com força fraca, respondeu Gion. E você? Você pode dizer que conhecia uma pessoa incrível na viagem. Blaise disse, relembrando sua conversa com o velho Magnus. Você conheceu algum outro recruta? Não, mas ouvi dizer que Vergo capturou uma notória tripulação pirata cuja recompensa total chegou a 120 milhões de frutas, sozinho, respondeu Gion. Uau, muito impressionante. Blaise comentou brincando. Conversando, eles chegaram ao Grove 27 e avistaram um navio que tinha o alegre Roger dos piratas de Monbert. Embora tenham atracado o navio em um local remoto, Blaise e Gion o descobriram após alguns minutos de busca. Eles não correram para atacar, mas examinaram a tripulação à distância. O navio deles já está revestido e pronto para navegar a qualquer momento. Gion, vamos atacar. Acho que eles vão embora. Blaise incitou Gion, mas já era tarde demais. O navio revestido de resina inchou de repente, cobrindo todo o navio dentro de uma bolha. Vendo isso, Blaise amaldiçoou. Merda. Com uma corrida rápida, Blaise correu em direção ao navio enquanto Gion o seguia e comentava. É tarde demais. Como ela disse, o navio inteiro afundou no mar, desaparecendo de vista. Olhando para o mar, Blaise cerrou o punho e disse, Gion, estamos seguindo-os. O quê? De jeito nenhum. A Ilha dos Tritões está localizada 10.000 metros abaixo, onde os fuzileiros navais não podem usar sua vantagem absoluta. Sengoku-san não apoiará sua decisão. Gion negou sua ideia com uma carranca no rosto. Então é mais uma razão pela qual devemos ir, Blaise falou, olhando em volta. Você está louco. Vou avisar a sede. Tanto faz. Vou procurar outro navio pirata que esteja pronto para entrar na Ilha dos Tritões. Deve haver um perto de nós. Dizendo isso, Blaise procurou ao longo da costa. Enquanto isso, Gion notificou Sengoku sobre o mesmo, forçando este último a esfregar as têmporas em frustração. Não demorou muito para Blaise encontrar um navio revestido. É também um navio pirata com um Jolly Roger desconhecido, possivelmente pertencente a alguma pequena tripulação pirata. Os piratas a bordo estavam alegres e entusiasmados com a viagem ao novo mundo, o sonho de qualquer pirata. Mas antes que pudessem zarpar, Blaise invadiu o navio descaradamente. Quem é você? O capitão do navio confrontou desembainhando a espada. Não se preocupe com isso. Vocês estão indo para a Ilha dos Tritões? Leve-nos com você, ficarei grato. Blaise perguntou com um sorriso gentil. Seu pedido confundiu os piratas. Todos pensaram. Quem ele pensa que somos? Pirralho, você nos levou para um navio turístico? Somos piratas, você não consegue ver nosso alegre Roger. Saia do navio antes que joguemos você no oceano. Outro pirata ameaçou. Por que vocês não podem simplesmente ouvir meu pedido? Vocês estão desperdiçando meu tempo, você sabe. Blaise encolheu os ombros com uma expressão desamparada. Eu odeio a expressão em seu rosto. Por que vocês estão falando com ele? Um pirata com uma cara assustadora avançou e tentou agarrá-lo pelos colarinhos. E como resultado, ele foi expulso do navio por Blaise. O que se seguiu foram muitos buons, bangs e sons de crash. Em questão de minutos, todos os 30 e poucos piratas no tabuleiro são derrotados em preto e azul. Naquele momento, Gion também veio e pulou no navio. Olhando para o trágico estado dos piratas, ela balançou a cabeça. Você, quem é você? Você é um caçador de recompensas? O capitão do navio, que agora perdeu alguns dentes, perguntou. Como eu disse, vocês não deveriam se preocupar com isso. Se vocês querem entrar no novo mundo, levem-nos para a Ilha dos Tritões. Não matei nenhum de vocês porque nenhum de vocês parece assassino. Mas minha paciência é limitada. Vamos levá-lo até lá. Mas você permanecerá fiel às suas palavras? O capitão do navio perguntou. Não se preocupe. Leve-nos para a Ilha dos Tritões e você poderá seguir seu próprio caminho. Não vou impedi-lo. Blaise assegurou-lhes com suas palavras. Capítulo 32 Rinoceronte Marinho. Acreditando um pouco nas palavras de Blaise, o capitão pirata Bucei ordenou que sua tripulação partisse. Um pirata pulou na água para abrir a válvula que conectava a bolha de resina. Assim que ele fez isso, a bolha cresceu envolvendo todo o navio. O navio logo afundou completamente na água. Ao contrário de antes, nenhum membro da tripulação do Bucei demonstrou entusiasmo. Seguiu-se apenas um silêncio sufocante. Despreocupado com a atmosfera silenciosa, Blaise explorou a bela paisagem com os olhos, já que é a primeira vez que viaja no fundo do mar. Isso o emocionou um pouco, pensar em conhecer os monstros exóticos que vagam pelo mar. Além disso, também existem homens-peixe e tritões que vivem debaixo d'água. Ao lado dele, Gion também se maravilhou com o cenário do mundo submarino, observando as enormes raízes, lindos peixes nadando ao seu redor. Ela comentou, é lindo. Sim, mas só vimos a ponta do iceberg. Assim que descermos mais, veremos coisas mais impressionantes. Blaise riu. Naquele momento, o capitão dos piratas Bucei gritou, cuidado com a corrente descendente. Não queremos ser varridos por correntes profundas. Claramente, o capitão também é o navegador do navio e parece ser bom nisso. Quanto a Blaise, ele conhecia as correntes da série original. Lembrando de algo, Blaise olhou em volta. Percebendo isso, Gion perguntou, o que você está procurando? Ouvi dizer que a maneira mais simples de viajar no fundo do mar é capturar um monstro marinho e deixá-lo rebocar um navio. Então, estou procurando um monstro que seja forte o suficiente para rebocar este navio? Blaise respondeu indiferentemente como se fosse algo fácil. Mas os piratas que ouviram a frase estremeceram de medo. Ele é louco. Quanto a Gion, ela repreendeu. Blaise por que você está sempre procurando uma maneira absurda de realizar uma tarefa? Além disso, estamos debaixo d'água. É uma fraqueza fatal dos usuários de Akuma no Mi. Não se preocupe com isso. Procure por um monstro grande, eu cuidarei do resto. Blaise acenou com a mão.
Eles se deparam com alguns monstros marinhos, mas nenhum deles é do seu agrado, pois eram pequenos ou não eram bonitos. Assim como ele ficou frustrado com isso, um rinoceronte marinho gigante cruzou seu navio cujo tamanho é menor que o Kraken domesticado por Luffy durante sua jornada. Isso basta, Blaze gritou animadamente. Ei, vocês sabem preparar um revestimento de chute flutter, certo? Sim, respondeu um pirata e começou a preparar um para ele. Flutter Kick Coating é um tipo de revestimento usado em pessoas em vez de navios. Quando uma pessoa é revestida, a bolha forma uma forma esférica ao redor da pessoa, dos joelhos para cima, com uma camada fina da perna para baixo. Assim como acontece com o revestimento do navio, as pessoas são capazes de suportar grandes pressões enquanto estiverem na bolha. Permite até que as pessoas saiam do navio para fazer coisas como enfrentar alguém ou algo em combate. Este revestimento pode beneficiar os usuários da Akuma no Mi, permitindo-lhes se mover e lutar debaixo d'água, embora isso possa ser um pouco comprometido se o estilo de combate do usuário da habilidade exigir que uma parte de seu corpo saia da bolha. Enquanto isso, Blaze estendeu a mão e uma lança vermelho-laranja se materializou no calor intenso, girando a uma velocidade incrível. Assim que ele usou seus poderes de Akuma no Mi, o calor intenso afetou os arredores e derreteu a temperatura fria ao redor do navio, revertendo-a ao normal. Os piratas a bordo ficaram mais uma vez surpresos com a demonstração de poder de Blaze. Todos se perguntaram, quem é ele? Por que não ouvimos falar dele antes? Com um comando, a lança avançou na velocidade da luz e perfurou a perna do rinoceronte. Felizmente, a bolha de resina não estourou. O ataque feriu a fera, mas não causou nenhum dano além de irritá-la. O rinoceronte gigante mirou o navio e soltou um rugido estrondoso. Em seguida, atacou em direção ao navio. Com um corpo enorme, um único ataque é suficiente para destruir toda a nave e estourar o revestimento da bolha. Com o quadril amarrado na corda, Blaze saiu do navio e encarou o enorme rinoceronte no mar sob o olhar estupefato dos piratas. Encontrando uma pessoa tão esquisita, eles até começaram a duvidar se sua decisão de entrar no novo mundo estava correta ou não. Um bravo pirata reuniu coragem e perguntou a Gion, Senhorita, quem são vocês dois? Com uma força tão anormal, não há como vocês serem indivíduos sem nome. Somos recrutas da marinha sem qualquer patente. Gion respondeu com um sorriso malicioso enquanto seus lábios se curvavam um pouco, tornando-a ainda mais atraente. O bravo pirata acenou com a cabeça em compreensão e virou-se para seu capitão. Capitão. Antes que pudesse expressar seus pensamentos, o capitão do pirata Bull 6 interrompeu. Você não precisa dizer nada. Depois de deixá-los na Ilha dos Homens Peixe, voltaremos para nossa cidade natal. Estranhamente, os piratas aceitaram o plano com alegria e aplausos. Testemunhando seu desempenho, Gion ficou sem palavras. Devo também seguir o método de Blaze, parece funcionar bem com os piratas. Ela considerou. Os piratas admitiram sua derrota sem sequer lutar, o que lhe deu uma estranha sensação de prazer. Voltando à luta, o rinoceronte do mar disparou em direção a Blaze enquanto tentava atacá-lo com seu enorme chifre. Foi como tentar matar uma formiga com uma espada longa. Mas Blaze enfrentou o ataque com apenas um soco. Ele endureceu seu corpo com TK e socou a buzina que estava chegando. Bang! Quando os dois ataques colidiram, gerou um enorme som e uma onda de choque que se espalhou em todas as direções, até mesmo balançando o navio pirata junto com seus residentes. Ele é louco. O que ele está tentando alcançar enfrentando isso de frente? Ele vai acabar sendo morto. O capitão Bullseye gritou apoiando-se. As consequências da colisão são óbvias. Blaze foi empurrado para trás junto com sua bolha de resina que girava descontroladamente sem controle. Estabilizando a bolha de resina, Blaze olhou para o ainda irritado Rhino e pensou, minha habilidade Tekai não é forte o suficiente. Ela precisa de mais desenvolvimento. Capítulo 33. Ilha dos Tritões. Sacudindo a dor em seu punho, Blaze sorriu. Como esperado de um monstro marinho, é forte. Senão, seria muito chato. Aqui vou eu. Blaze gritou Soru. Sua figura desapareceu da bolha de resina e apareceu acima da cabeça dos rinoceros. Este movimento assustou Gion e os piratas, pois eles sabiam muito bem sobre a fraqueza da Akuma no Mi. Ele perdeu a cabeça? Deixar a bolha de resina neste momento é morte certa. Um pirata gritou. Eles não podem deixar de mostrar preocupação, já que todas as suas vidas dependem de Blaze. Se ele perder, o monstro marinho definitivamente esmagará seu navio. Gion semicerrou os olhos, mas manteve a calma, pois sabia que ele não é alguém que age sem um plano. Quebra de calor. Sua mão disparou uma onda de choque de ar comprimido, afiada e do tamanho de um punho. Funciona sob o mesmo princípio do estilo marcial Shigan, do Rokushiki. Em vez de Finger, Blaze usa seu punho combinado com seu poder de fruta do diabo. Esta técnica utiliza seus poderes de Akuma no Mi de dentro de seu corpo para que ele não seja afetado pelo mar. Como a fraqueza padrão não funciona com ele, ele estava perfeitamente bem lutando no mar. O fantasma em forma de punho atingiu a cabeça do rinoceronte, e a onda de choque penetrou em sua pele espessa, empurrando-o para trás. Ainda assim, o ataque não foi suficiente para domar o monstro. Balançando um pouco a cabeça, o rinoceronte abriu a boca enorme e tentou engoli-lo inteiro. Mas Blaze escapou sem esforço utilizando Soru e desapareceu do local original. Que porra é essa? Mesmo um ataque tão poderoso não conseguiu ferir o monstro marinho. Todos os piratas exclamaram de boca aberta enquanto Gion agarrou a espada na cintura. Blaze reapareceu atrás do Rhino e comentou mentalmente, bom, espero que você seja forte o suficiente para resistir ao meu próximo ataque.
Usando Soru, sua figura cintilou ao redor do rinoceronte, criando um redemoinho em miniatura. Uma vez que sua velocidade atingiu um certo ponto, começou a produzir pós-imagens, confundindo o monstro marinho. Depois de alguns segundos, 5 pós-imagens apareceram e cercaram o rinoceronte dentro do redemoinho. Pegue isso. Ao mesmo tempo, as 5 pós-imagens foram perfuradas. Eles não pararam em um, mas repetiram o processo. Uma série de socos choveu sobre o monstro marinho rinoceronte, atingindo-o a ponto de começar a chorar. Blaze interrompeu os ataques com um golpe final e forte na cabeça. Com um enorme caroço na cabeça, o rinoceronte olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Blaze voltou ao seu revestimento de bolha e comentou: "Bom menino, não vou bater em você se você ouvir minhas ordens." Dizendo isso, ele desceu sobre sua cabeça e acariciou carinhosamente a cabeça do rinoceronte com as mãos. O rinoceronte rugiu um pouco como se estivesse respondendo a ele. No navio, os piratas ficaram mais uma vez chocados. Todos pensaram: ele realmente domesticou um monstro marinho. Em breve, Blaze voltou ao navio e ordenou aos piratas que acorrentassem algo ao chifre do rinoceronte para que o navio pudesse ser rebocado. Com o monstro marinho rinoceronte rebocando o navio, ficou fácil para eles navegar debaixo d'água. Mesmo assim, Blaze não conseguiu encontrar os piratas de Montbear no caminho. Existe a possibilidade de eles também terem usado o mesmo método que ele. Bem, não importa, já que ele chegará à Ilha dos Tritões em mais ou menos 1 hora. Ele os pegará lá. Embora já tivesse visto no anime, Blaze ainda ficou maravilhado ao ver a Ilha dos Tritões, uma ilha envolta em uma bolha gigantesca, iluminada pela luz solar da árvore. Os piratas ficaram estupefatos com a paisagem deslumbrante. Gion não estava melhor, pois está é a primeira vez que visita a Ilha dos Homens-Peixe. Maravilhado por 1 minuto, Blaze ordenou que o Cirrino os levasse para dentro pela entrada da frente. Os guardas da Ilha dos Tritões pararam o navio na entrada e os deixaram passar após perguntarem o nome da tripulação. A maioria dos piratas são violentos por natureza. A única coisa que os impede de agir de forma selvagem é o Jolly Roger dos piratas do Barba Branca pintado na entrada. Entrando na Ilha dos Tritões, eles atracaram o navio no porto onde muitos outros navios piratas estão atracados. Infelizmente, Blaze e Gion não conseguiram localizar o navio dos piratas de Montbear, mesmo depois de vasculhar toda a área do cais. Para onde eles foram? Blaze murmurou. Eles podem ter navegado para um porto diferente. Sengoku-san já disse que o capitão da tripulação é do Novo Mundo. Não é surpresa que ele esteja familiarizado com as diferentes regiões da Ilha dos Homens-Peixe. Gion comentou. Quanto aos piratas Busei, eles decidiram retornar à sua terra natal depois de visitarem a Ilha dos Tritões uma vez, pois não terão outra oportunidade de visitar este lugar. Blaze não tem dúvidas sobre eles, ele deixou o porto junto com Gion. Sem escolha, Blaze e Gion decidiram encontrar os piratas de Montbear sozinhos. Depois de sondar alguns transeuntes, eles descobriram que a cidade mais próxima deles é Coral Hill. Blaze conhecia esta cidade porque é famosa pelo mermai de café. Como Charlie é uma criança agora, ele não sabe se existem outros cafés. Assim que eles entraram na cidade, Blaze notou que todo lugar estava cheio de homens-peixe de várias raças. É verdade que a aparência deles é diferente, mas fora isso, ele não conseguiu ver nada de incomum. Como qualquer outra cidade normal, era animada com moradores felizes. É só que alguns piratas criam problemas ocasionalmente, mas os guardas homens-peixe cuidarão deles. Não sei por que os humanos discriminam a raça dos homens-peixe, eles parecem todos iguais para mim, Gion falou ao ver coisas em Sabaldi. Os humanos temem o desconhecido e se consideram uma raça superior, então naturalmente desprezarão as outras raças, respondeu Blaze com um olhar profundo. A situação da Ilha dos Homens-Peixe é trágica. Se possível, ele quer impedir coisas que podem acontecer no futuro. Por exemplo, a morte de Queen, a ascensão de Ord Jones e a morte de Fisher Tiger. Especialmente Fisher Tiger, ele o admira por escalar a linha vermelha e libertar os escravos dos dragões celestiais de Mary Geoise. Como a Ilha dos Tritões é tão grande, Blaze e Gion não conseguiram encontrar o rastro dos piratas de Montbear e onde eles desapareceram. Depois de 1 hora de busca, Blaze finalmente decidiu parar de caçar por um tempo. Gion, ouvi dizer que a comida na Ilha dos Tritões é tão boa, por que não enchemos o estômago antes de procurar novamente? Blaze disse lambendo os lábios, cheirando um aroma delicioso que vinha de um restaurante próximo. Gion instantaneamente ficou com raiva. Blaze viemos aqui para capturar uma tripulação pirata, não para aproveitar as férias. Quanto a Blaze, ele já desapareceu de sua posição original e entrou diretamente no restaurante antes deles. Após transmigrar para One Piece, seu desejo de desfrutar de diferentes tipos de comida atingiu um nível totalmente novo. Mesmo com sua firme força de vontade, ele não conseguiu combater o apetite. Capítulo 34. Rainha Otohime. Entrando no restaurante, Blaze ocupou uma mesa livre e disse a uma criança tritã ensolarada e de cabelos verdes, que veio aceitar os pedidos, para trazer todos os seus pratos exclusivos. Desamparado, Gion também entrou e sentou-se à sua frente. Ela notou que metade do restaurante está ocupada por piratas humanos que decidem cruzar a linha vermelha através da Ilha dos Tritões. Em poucos minutos, a criança sereia de cabelos verdes voltou trazendo seus pratos. Com um tubo de bolha preso à cintura, ela conseguia deslizar sem qualquer dificuldade. Antes que ela pudesse chegar à mesa dele, um pirata a deteve. Oi Fisher, onde você está anotando os pedidos? Coloque aqui.
Sinto muito, senhor. Este pedido é para um cliente diferente. Seu pedido está sendo preparado e estará pronto em alguns minutos. A sereia de cabelos verdes gaguejou e respondeu. Eu disse para colocar aqui. Por que você está falando bobagem? O pirata agarrou o prato cheio de comida e chutou a criança Tritã. Vendo que sua ordem estava sendo cumprida à força, um olhar sombrio se espalhou pelo rosto de Blaise. A criança sereia não revidou, mas veio até ele com lágrimas nos olhos e disse. Sinto muito, senhor. Vou pedir sua comida mais uma vez. Haha, por que você está sentindo muito, garotinha? Não é culpa sua. Blaise sorriu, escovando o cabelo de brincadeira. A sereia de cabelos verdes olhou para Blaise com espanto, pois ele é o primeiro humano que já tratou gentilmente, sem qualquer discriminação. Sob seus olhos surpreendentes, Blaise levantou-se da cadeira e caminhou em direção ao pirata que pegou sua comida. Gion chamou percebendo algo Blaise com. O quê? Você tem um problema comigo pegando seu? Mesmo antes que ele pudesse terminar a frase, Blaise agiu. Uau! Sua mão fervente perfurou o peito do pirata e arrancou seu coração em um movimento rápido. O silêncio se seguiu. Todos os presentes no restaurante ficaram boquiabertos com a cena enquanto engoliam em seco. Tudo aconteceu em uma fração de segundo antes que eles pudessem responder. Quando o pirata reagiu, seu coração já havia sido retirado do corpo e apresentado diante dele para ver. Um coração pingando sangue batia de vez em quando na mão de Blaise. Olhando para o buraco do tamanho de um coração e um punho em seu corpo, o pirata caiu no chão sem vida. Seus outros 3 companheiros estremeceram de horror ao perceber que Blaise estava olhando para eles. O terror tomou conta dos corações dos homens-peixe, levando-os a fugir do local. Quanto aos piratas, eles não fugiram, temendo que Blaise os matasse se eles se movessem. Vocês não deveriam ter arruinado meu apetite. Com um aceno de mão, balas de calor perfuraram seus corações, matando-os instantaneamente. A mais surpresa entre eles é a sereia de cabelos verdes, pois ela não esperava que o sorridente Blaise se transformasse de repente em uma máquina de matar. Humanos são assustadores. Blaise então voltou ao seu lugar depois de lavar as mãos algumas vezes. Garotinha, o que você está esperando? Vai e peça a comida de novo. Só então ele percebeu que todos os clientes do restaurante fugiram deixando Blaise e Gion sozinhos. Sem ninguém para incomodar, Blaise saiu do restaurante após uma refeição satisfatória. Muitos piratas vagam pela Ilha dos Tritões. Se não fosse pelos piratas do Barba Branca Jolly Roger, duvido que a Ilha dos Tritões deixaria de existir até agora. Gion comentou enquanto caminhavam pela rua e continuou. É suposto ser nosso trabalho, fuzileiros navais, proteger os cidadãos do mundo. Sem força suficiente você não pode fazer nada para ajudá-los. Blaise respondeu causalmente. Para onde os piratas de Montbear poderiam ter ido? Blaise ponderou por um momento antes de responder. Não é nosso domínio, então nossas informações são limitadas. Ele então continuou. Vamos para a Praça Geoncorde. E eu ouvi a rainha Otoime aparecer pessoalmente todos os dias para fazer seus discursos sobre como os humanos e os peixes deveriam se unir, a fim de aumentar a influência. Como você sabe dessas coisas, embora também seja a primeira vez que você visita a Ilha dos Homens-Peixe? Gion perguntou, em dúvida. Eu leio mais livros do que você. Sorte, novamente com suas mentiras. Em poucos minutos chegaram à Praça Geoncorde, um local notável posicionado no centro da Ilha dos Homens-Peixe. Blaise viu a rainha Otoime, que era uma sereia peixinho dourado e rainha do reino Ryugu. Além disso, ela é a mãe da princesa Shiraoshi, que despertará seus poderes de Poseidon em um futuro próximo. No centro da praça, uma multidão de centenas de pessoas se reuniu e ouviu o discurso de Otoime, mas é só porque ela é a rainha. Todos os seus esforços foram em vão, especialmente depois da recente façanha de Fisher Tiger, e todos os homens-peixe da ilha apoiam a ação dele e não a dela. Vendo isso, Blaise balançou a cabeça. Embora ele admire a persistência e os esforços dela por ser fisicamente fraco, não foi uma escolha sábia viver ao lado dos humanos. É verdade, existem humanos bons na superfície, mas eles são escassos em comparação com os maus. Blaise esperou calmamente junto com Gion na linha lateral e ouviu seu discurso. Depois de alguns minutos, os moradores deixaram a praça balançando a cabeça. Otoime ficou com uma expressão desapontada e mais uma vez não conseguiu a assinatura. Naquele momento, Blaise se aproximou. Prazer em conhecê-la, rainha Otoime. Ouvi seu discurso, foi realmente bom. Admiro seu objetivo e igualmente seus esforços para alcançá-los. Ele expressou seu elogio sincero. Um humano? Quem é você? O ministro de Direito protegeu a rainha e pressionou com suas palavras. Meu nome é Blaise, um fuzileiro naval comum. Vim aqui para pegar uma certa tripulação pirata, preciso da sua ajuda. Apenas me ajude com a localização deles. Blaise revelou sua intenção. Marinho? Todos que ouviram as palavras ficaram chocados, até mesmo a rainha Otoime e o ministro da Justiça não são exceções. Não minta, os fuzileiros navais não visitam a Ilha dos Tritões. Quem é você? O ministro da direita apontou sua arma para Blaise e perguntou com força. Enquanto isso, os guardas da rainha também agiram rapidamente e o cercaram. Uau! Uau! O que vocês estão fazendo, apontando suas armas para mim? É perigoso. Blaise falou enquanto uma poderosa onda de choque térmico irrompeu de seu corpo e empurrou os guardas para longe. No entanto, nenhum deles fica ferido, graças a ele ter restringido seus poderes até certo ponto. Mesmo assim, alarmou a todos, pois o confundiram com o ataque à rainha. Capítulo 35, Palácio Ryugu. Um usuário de Akuma no Mi? Ministro da Justiça, exclamou o cavalo marinho Merman. Ele então gritou para os guardas, protejam a rainha, e decidiu lutar contra Blaise sozinho. Naquele momento, a rainha Otoime empurrou o ministro da direita para o lado e deu um passo à frente. Sua Majestade?
Peço desculpas pela má conduta do meu guarda. Sei que você fala a verdade sem falsidade. Otoime se desculpou com uma leve reverência. Você não deveria se desculpar por um assunto tão pequeno, Rainha Otoime. Além disso, estou errado. Meu corpo reagiu instintivamente assim que eles apontaram suas armas para mim. Blaise acenou com a mão. Ela é Gion, minha boa amiga e fuzileira naval como eu. Como eu disse antes, viemos aqui perseguindo uma tripulação pirata em particular. Ele explicou. Por que não recebemos nenhuma notícia de um navio da marinha entrando na Ilha dos Homens-Peixe? A rainha Otoime perguntou ao ministro. Nós dois viemos aqui por conta própria, embarcando em um navio pirata, respondeu Gion. Tais jovens oficiais da marinha e eles também parecem fortes. Otoime pensou. É minha chance de desenvolver uma amizade com eles. Se não for um problema, posso convidar vocês para virem ao Palácio Ryugu? Otoime convidou porque ela percebeu que Blaise é diferente de qualquer humano que ela conheceu antes. Como uma pessoa nascida com Kenbun Shokuaki, ela possui um dom inato para compreender os sentimentos e emoções dos outros. De Blaise, ela sente uma energia radiante como a do sol escaldante, cheia de confiança e poder. Ela não tem dúvidas de que ele se tornará alguém de destaque na grande linha no futuro próximo. Se o palácio tiver comidas saborosas, com certeza irei. Blaise respondeu com uma expressão babada. Otoime sorriu um pouco e disse, claro, você pode saborear todos os tipos de iguarias do homem-peixe lá. Naquele momento, Gion olhou para Blaise. Você não acabou de comer? Estamos aqui para pegar piratas, você sabe. Claro, iremos persegui-los após uma refeição com total zelo. Você disse a mesma coisa algumas horas atrás. Sua Majestade, você não pode convidar casualmente um humano com origem anônima para o palácio. Isso pode colocar todas as suas vidas em risco. O ministro da Justiça chorou, mas Otoime o fez fechar a boca com um olhar furioso. Até mesmo os homens-peixe ao redor discutiram. Não acredito que eles foram convidados para o Palácio Ryugu. Quem são esses dois? Moro aqui desde que nasci, mas ainda não sei como é o Palácio Ryugu. Os humanos deveriam ser gratos à rainha por convidá-los. Estou com inveja. Então Blaise e Gion foram escoltados pela rainha e seus guardas reais até o Palácio Ryugu, localizado na bolha menor que fica no topo da bolha principal que cerca a Ilha dos Tritões. O Palácio Ryugu é cercado por várias camadas de bolhas, e a única maneira de entrar é através de um corredor de conexão. As bolhas que cercam o palácio deveriam ser impenetráveis, mas objetos lançados por Vanderdecken Nona podem penetrá-las. No caminho, a rainha Otoime fez-lhe várias perguntas sobre o mundo humano e como socializar com eles. Blaise respondeu com o melhor de seu conhecimento, mas um assunto em particular o fez suspirar. O que você acha da migração do homem-peixe para a superfície? Blaise respondeu depois de refletir por um momento. Rainha Otoime, não tenho preconceito contra o homem-peixe, mas é apenas meu ponto de vista pessoal, e o mesmo não pode ser dito sobre os outros. Você quer ouvir minha opinião honesta? Otoime assentiu. Sim, eu não recomendo ir para a superfície. Pelo menos, não por enquanto. Se você me perguntar por quê, eu diria que ainda não é o momento certo, e em segundo lugar, os homens-peixe estão muito fracos. Mesmo que de alguma forma você convença os seus cidadãos e os leve a viver na superfície, o que você pode vivenciar irá destruir o seu próprio ideal. Veja-me, por exemplo, os piratas mataram meus pais, me capturaram como um menino de trabalho e depois me leiloaram como escravo. Ninguém veio em meu socorro. Lutei para sair e finalmente me livrei do meu status de escravo. Se mesmo sendo humano eu fui tratado dessa forma, pense nos seus homens-peixe e tritões. Ao ouvir suas palavras, um estranho silêncio se seguiu. Ninguém previu que um fuzileiro naval tão jovem tivesse um passado sombrio. Apenas Gion sabia disso, já que ele contou a ela durante o campo de treinamento. Otoime também não esperava que Blaise tivesse passado por tal tragédia em sua infância. Isso a fez pensar sobre o assunto de uma perspectiva diferente. Ela sempre acreditou que se os homens-peixe interagissem com os humanos, a discriminação diminuiria gradativamente, mas parece que ela está errada. Afinal, sua compreensão dos humanos é limitada. Eles logo chegaram ao Palácio Ryugu, uma estrutura majestosa com uma figura dourada de um dragão circulando. Blaise e Gion receberam uma grande bolha para respirar em locais permeados de água. Ao entrar pelas portas do palácio, Blaise e Gion chegaram diante de uma enorme câmara guardada por guardas reais enquanto requintadas plantas de coral embelezavam o local. O rei Netuno os recebeu pessoalmente enquanto Otoime o informava sobre sua chegada antes de chegar ao palácio. Bem-vindo ao Palácio Ryugu, Jamon. Os amigos de Otoime são convidados do nosso reino Ryugu. Como na série original, Netuno era um tritão selacanto gigante e musculoso usando uma coroa dourada. A única diferença é que ele parecia um pouco jovem agora. Otoime me contou sobre o seu pedido. Eu informei os guardas da ilha para procurarem pelos piratas. Você ouvirá sobre eles em 30 minutos. Netuno disse. Até então, por favor, aproveite os alimentos preparados para você. Pouco depois, Blaise desfrutou de um banquete diferente de tudo que ele experimentou antes. Até mesmo os alimentos que ele comia no arquipélago Boen eram insignificantes em comparação com as iguarias dos homens-peixe. Capítulo 36, Distrito dos Homens-Peixe. Com tigelas vazias empilhadas diante dele, Blaise esfregou a barriga e soltou um pequeno arroto. Ah, que refeição satisfatória! Todos os presentes no palácio lançaram-lhe um olhar estranho e se perguntaram em seus corações, como uma quantidade tão grande de comida poderia caber naquele estômago pequeno? Nada pode ser feito a respeito, pois o apetite de Blaise continua aumentando com sua força.
Seus poderes de fruta-sol refinam tudo que entra em seu estômago em minutos e os usa para nutrir seu corpo. Naquele momento, um guarda veio até o lado do rei Netuno e relatou algo em voz baixa, mas com a percepção aguçada de Blaise, ele ouviu tudo. É o paradeiro dos piratas de Monbear. Não admira que não haja notícias deles dentro da Ilha dos Tritões, então eles foram para o distrito dos Tritões. Rei Netuno então notificou a localização dos piratas de Monbear para Blaise, sem saber que este já havia ouvido a discussão. O distrito dos Homens-Peixe faz parte da Ilha dos Homens-Peixe, mas devido a vários motivos, tornou-se um distrito sem lei onde os pares da Ilha dos Homens-Peixe se reuniam. Você precisa de alguma ajuda nossa, do reino Ryugu? Perguntou o rei Netuno, pois conhece muito bem a situação atual do distrito dos Tritões. Tornou-se mais caótico após os atos recentes de Fisher Tiger. Não, nós dois somos mais que suficientes para lidar com tudo que surgir em nosso caminho. Assim que capturarmos os piratas, retornaremos à superfície. Nos encontraremos novamente Rei Netuno, Rainha Otoime. Até então, adeus. Blaise se levantou e falou. Depois de se despedirem, Blaise e Gion deixaram o Palácio Ryugu sob a orientação de 2 guardas. Observando a figura de Blaise desaparecendo de vista, Otoime falou. Aquele jovem fuzileiro naval é especial. Ele possui um coração forte e cercado de uma vibração positiva. Eu também, Jamon. Há algo de extraordinário nele. Sua disposição é um tanto parecida com Roger e Barba Branca, exceto pelo fato de ele ser um fuzileiro naval. Vou notificar alguns guardas para segui-los e cuidar de suas costas, caso algo aconteça. Netuno disse enquanto Otoime concordava. Mesmo que ambos estejam otimistas em relação a Blaise, ele ainda é jovem e precisa de tempo para crescer. Distrito dos Pescadores. A zona consistia em um enorme navio Noah, repousado no fundo do mar cercado por arcas e enormes corais onde viviam homens-peixes e ao redor. Era uma instituição gigante para crianças órfãs. Como o distrito dos Homens-Peixe não fazia parte da Ilha dos Homens-Peixe e estava localizado em algum lugar fora, tornou-se um distrito sem lei onde os pares da Ilha dos Homens-Peixe se reuniam. Na série original, foi fechado após a ascensão dos novos piratas tritões. Ao contrário da Ilha Fishman, o distrito Fishman não está envolto em uma bolha. Assim, o humano só pode percorrer a área com a ajuda do revestimento Flutter Kick ou coral borbulhante. Neste momento, uma grande comoção está acontecendo no distrito Fishman. Homens-peixe e tritões corriam pelas ruas horrorizados e com uma careta de medo. Cerca de 20 piratas humanos cobertos de bolhas os perseguiam com uma expressão divertida e risadas. Já eram poucos os homens-peixe que eram capturados nas suas redes. Afinal, cada homem-peixe capturado vale muitas frutas, nenhum pirata sóbrio perderá uma chance tão grande. Pode parecer cruel, mas para os homens-peixe que vivem no distrito dos homens-peixe, é uma ocorrência regular. Sem ninguém para protegê-los, fracos e indefesos, eles só podem fugir para salvar suas vidas. Como os homens-peixe leiloam por um preço luxuoso, muitas tripulações piratas visitam este lugar para pescar sua própria parte. Um homem bastante intimidador, com uma presença imponente, passou pelos piratas e capturou 2 tritões que tinham o tamanho de suas mãos. Ele não é outro senão o capitão dos piratas de Monbear Reed. Ele era um ser humano excepcionalmente grande, com um físico largo e musculoso. O casaco do capitão pendia dos ombros como uma capa sobre a camisa cinza aberta e as calças pretas. Apenas sua aparência aterrorizou todos os homens-peixe e tritões. Com mais de 4,5 metros de altura e formato corpulento, ele não parecia nada com um humano, mas com um bárbaro. Jogando os 2 tritões para um pirata atrás dele, ele repreendeu severamente. O que vocês estão fazendo brincando? Eu disse a todos para terminarem o trabalho em meia hora. Ele odeia quando os membros da tripulação não acatam seriamente suas ordens. Ao mesmo tempo, ele sabia que era inútil criticá-los fortemente, pois eles não viram o verdadeiro terror do novo mundo, ao contrário dele. Ele é uma pessoa cautelosa por natureza. Antes de entrar no novo mundo, ele não quer atrair problemas desnecessários para si. A Ilha dos Tritões é o território do Barba Branca. É também a razão pela qual ele não quer levar o sequestro ao extremo. Se a tripulação pirata do Barba Branca souber de sua ação, ele estará perdido. Se não fosse pela falta de fundos, ele não se preocuparia em capturar esses homens-peixe e tritões. Mas ele precisa urgentemente de dinheiro. Seu sonho é se juntar aos piratas da Fera, a tripulação cuja força está no mesmo nível da do Barba Branca. Para isso, ele precisa primeiro fortalecer sua tripulação. Depois de ser recrutado pelos piratas da besta, ele pode vagar pelo novo mundo sem impedimentos e fazer o que quiser. Então, ele não precisa temer a perseguição de fuzileiros navais ou de outras tripulações piratas. Desculpe, capitão. Não sabemos se vai levar muito tempo para pegá-los. Esses peixes são bons na água e escorregadios também. Demon Reed bufou e perguntou, onde está Glave? Reúna a tripulação, estamos saindo. Se demorarmos mais, poderemos encontrar os guardas homens-peixe ou os infames piratas do sol. Acaca, por que deveríamos temê-los quando temos você, capitão? Um pirata esguio comentou com um sorriso malicioso no rosto. Jogando o pirata no chão, Reed fez uma careta. Idiota! Estamos a 10.000 metros debaixo d'água e estaremos em desvantagem se lutarmos aqui. Desapareça e faça o que eu digo. Um bando de idiotas. Reed murmurou e foi em direção ao local onde ancoraram o navio. Comparado a outras tripulações piratas da Grande Linha, sua tripulação é forte, mas aos seus olhos eles são apenas um bando de novatos. Com a comoção que causaram, o reino dos homens-peixe já pode ter despachado alguns de seus guardas para cá. Há também um infame pirata do sol cuja fama disparou nos últimos dias. Ele ouviu que eles têm como alvo piratas humanos que causam distúrbios no distrito dos Tritões.
Mesmo que ele não tema o exército do reino dos homens-peixe nem os piratas do sol, combatê-los debaixo d'água não passa de uma tolice. Capítulo 37 Piratas de Monber. Quando Gion e Blaise chegaram ao perímetro do distrito dos Homens-Peixe, uma enorme comoção atraiu sua atenção enquanto gritos e gritos indefesos de Homens-Peixe e Tritões se espalhavam pela região. Assim como Blaise esperava, os piratas de Monber vieram aqui para capturar alguns Homens-Peixe. Blaise e Gion se entreolharam e aceleraram em direção à fonte do barulho. Chegando ao local, os dois se assustaram com o que viram. Cerca de 6 piratas humanos arrastavam à força uma enorme rede que envolvia Homens-Peixe e Tritões. Um pirata chutou uma criança tritão que lutava e o ameaçou com sua pistola. Calha a boca. Se algum de vocês gritar de novo, eu vou atirar nele. Vocês querem que ele morra? Os homens-peixe capturados cessaram a luta e ficaram quietos. Cacaca, isso mesmo. Fique bem, não vamos machucar você. O pirata riu enquanto outros piratas seguiram o exemplo. Hehe, não sei quantos peixes o capitão pescou, aposto que seria maior do que o que pegamos. Conversando, eles arrastaram os homens-peixe em direção ao grande navio que tinha o alegre Roger dos piratas de Monber. A bandeira pirata é padrão, uma bandeira preta com uma caveira e ossos cruzados, enquanto a caveira lembrava a de um urso, ao contrário de uma humana. Naquele momento, um pirata saiu correndo da cabine carregando um dendém mushi. Olhando para os piratas, ele perguntou: onde está o vice-capitão Glave? O que aconteceu? Antes que os piratas pudessem responder, uma silhueta veio à distância e perguntou. O pirata respondeu: é o capitão. Ele quer que reúnamos a tripulação e preparemos o navio. Partiremos assim que o capitão chegar. Glave era uma pessoa quieta. Isso pode ser visto por sua disposição estoica. Balançando a cabeça, ele olhou para os peixes capturados e ordenou: tranque-os em uma cela e prepare a vela. Aqui, proteja-a em uma cela separada. Ela é especial. Glave então jogou uma rede que segurava uma sereia-tubarão que lutava ferozmente na rede com uma cara em pânico. Ela não é outra senão Chiarly, a vidente e futura proprietária do Café Mermaid. Olhando para esta exibição cruel à distância, os olhos de Blaise ficaram afiados. Todo seu ser fervia de raiva, enquanto um calor intenso emanava de seu corpo. Blaise controle-se, estamos no fundo do mar, Gion lembrou suavemente. Pela sua interação com Blaise, ela percebeu que este último odeia qualquer coisa associada à palavra escravo. Acalmando suas emoções, Blaise falou sem olhar para Gion. Não vamos mais capturá-los. Mate todos eles e não deixe ninguém vivo. Dizendo isso, Blaise usou Soru e disparou em direção aos piratas de Monber com uma adaga na mão. Suspirando, Gion seguiu. Ela sentiu pena daqueles piratas que morreriam miseravelmente. Sem saber do perigo que se aproximava, os piratas conversaram entre si. Por que o capitão está com tanta pressa? Quem sabe? O pirata com uma pistola proferiu. Naquele momento, Glave gritou para eles: inimigo, cuidado. Antes que os piratas pudessem digerir seu aviso, o pirata com uma pistola teve um corte vermelho no pescoço. Logo, o sangue jorrou e sua cabeça deslizou languidamente do pescoço e tocou o chão. Antes que os piratas pudessem compreender o que estava acontecendo, outros dois caíram no chão com os corações perfurados. Glave reagiu. Com sua machadinha, ele lançou um golpe horizontal em Blaise. Pena, já que eles estavam debaixo d'água, o peso de seu golpe diminuiu em 70%. Quando chegou a Blaise, ele simplesmente desviou o ataque com um aceno de mão esquerda. Só então os piratas sobreviventes reagiram e viram claramente quem é o seu adversário, um jovem homem. Percebendo que seu ataque foi neutralizado com apenas um aceno de mão, Glave apertou ainda mais sua machadinha. Embora a intensidade de seu ataque tenha enfraquecido, Glave sabia o quão poderoso ele pode ser. Para dizer a verdade, ele não é o adversário do jovem. Glave sabia em seu coração que enfrentar tal oponente correndo não é uma opção. Ele só pode enfrentar de frente. Por que você nos atacou? Blaise simplesmente esticou as mãos e acenou: venha, use o cutelo. Vamos ver se você é tão forte quanto sua recompensa afirma. Provocados por seu gesto desdenhoso, os piratas de Monber ao redor atacaram Blaise com suas armas levantadas sem dar atenção ao aviso de Glave. Onda de extinção. Blaise murmurou em seu coração enquanto uma onda de calor extrema irrompeu de dentro dele e se espalhou em todas as direções. Os lacaios piratas foram atingidos pela onda de calor e jogados para longe com o corpo inteiro chamuscado e a bolha que o cercava estourou. O mais embaraçoso é que, como a origem de um ataque em grande escala, a bolha de Blaise também rompeu junto com os piratas. A água do mar ao redor esmagou seu corpo, mas além de se sentir um pouco desconfortável, falta de oxigênio e perda do poder da fruta do diabo, nada aconteceu. Naquele momento, Gion apareceu ao lado dele e pressionou o enorme coral borbulhante que comprou, que por sua vez produziu uma enorme bolha e expulsou a água do mar ao redor. O coral borbulhante é semelhante ao que Nami usou no Palácio Ryugu para drenar a água. Você não pode mudar sua natureza imprudente? Pela primeira vez, pense e haja. Estamos 10.000 metros abaixo do mar. Gion resmungou enquanto Blaise encolheu os ombros. Usuário de Akuma no Mi? Glave ficou um pouco chocado e reavaliou o poder de combate de Blaise. A súbita mudança de situação pegou os homens-peixe e os tritões desprevenidos, tanto os capturados quanto os escondidos. Isso despertou um pouco de esperança em seus corações. Eles têm a chance de escapar se os dois humanos se machucarem. Olhando em volta, ele perguntou a Glave: onde está seu capitão, de Monber Reed? Ao ouvir a pergunta, Glave sabia que sua conjectura estava correta. O jovem não os estava atacando cegamente, ele veio procurá-los especificamente.
Eles não provocaram ninguém no distrito dos Tritões além de pescar essas pessoas. Isso significa que essa pessoa veio para a ilha dos Tritões perseguindo-os da superfície. A suposição o chocou um pouco. Quem em sã consciência perseguiria alguém até as profundezas do mar, a menos que ele tenha um ódio enorme contra os piratas do urso demônio? Mas olhando a expressão serena de Blaise, percebe-se que eles não têm nenhuma inimizade anterior. Glaive pensou, quem é ele? Um caçador de recompensas, um fuzileiro naval ou alguém de uma organização clandestina? Capítulo 38. Come do urso demônio. Glaive observou Blaise e Gion. Ele pode ver que Blaise é forte e possui o poder da fruta do diabo, mas o que o surpreendeu é que o outro também é igualmente forte. Quando os piratas de Monber provocaram jovens tão assustadores? Eles são inimigos do capitão? Glaive não conseguia fazer cara ou coroa. O pirata que carregava um Dendem Mushi caminhou silenciosamente até o lado de Glaive e descou para seu capitão. Blaise percebeu essa pequena ação, mas não se importou. Ignorando Glaive e outros 3 piratas de Monbear que saíram de seu navio, ele caminhou calmamente em direção à rede que segurava Chiarli. Quando Chiarli percebeu que Blaise estava caminhando em sua direção, ela se encolheu um pouco e olhou para ele com medo. Blaise sorriu um pouco e confortou. Não tenha medo, vou lançar a rede. Dizendo isso, ele se abaixou e tocou na rede. Sua habilidade de calor derreteu diretamente a rede metálica, libertando-a timidamente. Assim que ela foi libertada da rede Chiarli, sem sequer agradecer, Blaise fugiu da área e entrou na casa de madeira em ruínas ao longe, desaparecendo de sua vista. Rindo, Blaise libertou os outros escravos que fugiram em direções diferentes. Durante todo o processo, Glaive apenas ficou parado em seu lugar sem interferir enquanto seus olhos seguiam cada movimento de Blaise em vigilância. Um silêncio sufocante seguiu toda a área enquanto os homens peixe e tritões em fuga se tornavam espectadores. Libertando os escravos, Blaise virou-se para Glaive e disse, bem, vamos direto ao assunto, certo? Divirta-me até seu capitão chegar. Assim que Glaive ouviu as palavras, ele instintivamente agarrou as machadinhas nas mãos. Seus olhos estavam em alerta total como os de um animal selvagem, pronto para atacar. Blaise cerrou o punho enquanto chamas laranja-avermelhadas se formavam ao redor deles. Parado no mesmo lugar, ele deu um soco em Glaive, que estava a alguma distância dele. Assim que ele deu um soco, uma densa coluna de fogo irrompeu de seu punho e avançou em direção a Glaive. Seu movimento não é tão chamativo ou tão grande quanto o Firefish de Ace, mas é o suficiente para chocar os espectadores. Como alvo do ataque, Glaive rapidamente girou seu corpo em movimento rápido, criando um mini tornado ao seu redor. Com seu corpo girando, ele utilizou sua habilidade de cortar frutas. Suas machadinhas lançaram múltiplos golpes no punho de fogo que se aproximava. Seus golpes eram afiados e poderosos, mas foram facilmente devorados pelo fogo. Ah! Não conseguindo parar o ímpeto do ataque, Glaive gritou e projetou toda a sua força em seus braços. Com os 2 braços um pouco salientes, ele os posicionou em um local de modo que as 2 machadinhas roçassem uma na outra. Crescente de fricção. Um vento feroz em forma de meia-lua foi lançado em direção ao fogo e os cortou em 2 seções. Finalmente, o punho de fogo de Blaise foi cortado e espalhado pela área. Glaive ofegou. Não havia um pingo de realização em seu coração por parar um ataque tão avassalador. Havia uma sensação de derrota em seu coração. Apenas para impedir um ataque casual de seu oponente, ele foi forçado a utilizar toda a sua força. Se o ataque fosse um pouco mais poderoso, ele teria se ferido. Seus profundos olhos azuis olharam para Blaise com uma expressão pesada. Muito forte. Como ele pode ser tão poderoso em tão tenra idade? Ignorando a expressão pesada de Glaive, Blaise focou os olhos no punho. Fraco. Meu ataque não está nem perto do Iken de Ace. É porque meu atributo de Akuma no Mi é muito baixo? Gion ficou imóvel em seu lugar com a boca aberta. O ataque baseado em fogo de Blaise a surpreendeu. Correndo ao lado dele, ela perguntou com uma voz duvidosa. Blaise, não são suas habilidades de Akuma no Mi relacionadas ao calor? Como você pode usar chamas? Não é uma chama. O que você viu é o próximo nível de manipulação de calor. Quando a temperatura do calor atingir um certo grau, ele parecerá uma chama. Blaise respondeu com um sorriso. É isso. Gion lançou-lhe um olhar duvidoso. Não sei por que ela não conseguia acreditar nas palavras dele. Antes que ela pudesse refutar suas palavras, os 2 sentiram algo poderoso com uma respiração violenta vindo em direção a eles à distância, em uma velocidade vertiginosa. A expressão de Blaise ficou séria. Gion, você cuida de Glaive e dos Asseclas. Não acho que será uma luta fácil. Sem dúvida, quem vem é o capitão dos piratas de Monber, Reed. É só que a respiração dele é muito mais forte do que Blaise esperava. Mesmo assim, não havia nenhum traço de medo em seu rosto, apenas alegria. Desembainhando a espada, Gion preparou-se para a batalha. Tome cuidado. Proferindo essas palavras, ela foi enfrentar Glaive. No momento do batimento cardíaco, uma figura enorme apareceu diante deles. Os espectadores homens-peixe e tritões nas proximidades ficaram aterrorizados com a respiração assustadora de Reed e recuaram inconscientemente. Com um rosto sombrio, Reed olhou em volta e viu Glaive quase exausto. Ele também notou os piratas feridos e mortos. Sua voz trovejou por toda a região. Quem é? Sou eu. Por que você demorou tanto para chegar aqui, Capitão Reed? Cansei de esperar. Blaise estalou os nós dos dedos com uma cara animada.
Você? Reed examinou Blaise. Com uma recompensa de 150 milhões, Reed é definitivamente um inimigo terrível, tendo comido a fruta do diabo do tipo Zoan e possuindo força explosiva. Quanto a Blaise, ele não tinha certeza de sua força atual depois que seus atributos ultrapassaram o limite da barra de 20, ele ainda não havia lutado contra um oponente digno. Reed é o oponente perfeito para avaliar sua força atual. Uma forte intenção de luta explodiu dele, confrontando Reed. Enfrentando a vigorosa intenção de luta de Blaise, Reed riu. Um pirralho que está com as orelhas molhadas quer brigar comigo, muito corajoso para um jovem. A perna de Reed inchou um pouco, o chão abaixo dele rachou como teias de aranha. No momento seguinte, sua figura disparou contra Blaise em uma velocidade ofuscante. Em um piscar de olhos, ele chegou diante de Blaise e rugiu de raiva. Mas quem te deu coragem, hein? Enquanto seu punho mirava no rosto do último. O soco provocou um barulho estrondoso, pois era agressivo e carregava uma força esmagadora. Qualquer pessoa abaixo de 100 milhões de recompensa seria pulverizada até virar pasta de carne se confrontasse isso de frente. Mas Blaise respondeu calmamente ao ataque, dando seu próprio soco, utilizando toda a sua força e habilidade Tekai Bang. Ambos os punhos colidiram um contra o outro no ar, produzindo um som ensurdecedor enquanto a onda de choque se espalhava em todas as direções, varrendo tudo em poucos metros. Capítulo 39 – Confronto. O impacto fez Blaise recuar, enquanto suas pernas deslizavam pelo chão lutando para parar o impulso. Quanto a Reed, ele parecia uma montanha inalterado. Firmando-se, Blaise olhou para sua mão agora machucada que tremia de dor, ele comentou mentalmente, formidável. Ao mesmo tempo, ele descobriu algo. A força física de Reed é impressionante, mas não é forte o suficiente para se defender do ataque e empurrá-lo para trás. O que Blaise descobriu é que ele não foi dominado pelo poder físico, mas por uma energia estranha. Um pensamento passou pela sua cabeça enquanto ele murmurava em voz alta, aqui. Assim que ele pronunciou esta palavra, o rosto de Reed mostrou uma ponta de surpresa. Ele então falou com um sorriso malicioso. Você até conhece o aqui, você tem conhecimento para um pirralho. Mas é tarde demais para se acovardar. Arrepio? Qual é? Você ainda nem entendeu o conceito básico de aqui. Com seu nível de habilidade você pode assustar uma criança, não eu. Você teve a sua vez, agora é a minha. Dizendo isso, Blaise deu tudo de si. O calor extremo saiu de seu corpo e se espalhou em todas as direções, afetando até mesmo a temperatura ambiente. Seu punho ficou vermelho brilhante, emitindo calor escaldante e fumaça branca. A habilidade de Blaise de manipular o calor atingiu outro nível depois que seus atributos ultrapassaram 20. Usuário de Akuma no Mi? O semblante de Reed ficou solene enquanto sua arrogância anterior desaparecia. Ajustando a postura de seu corpo em uma postura perfeita para conter qualquer ataque, ele estudou cada movimento de Blaise. Nesse ínterim, Blaise colocou força no pé direito e saltou alto no ar em direção a Reed. Ele deixou sua força fluir para o braço direito. Puxando o punho para trás, ele deu um soco em Reed enquanto murmurava, Hit Smash. Uma tremenda força explodiu de seus dedos na forma de um punho, enquanto sua habilidade de Akuma no Mi transformava a rajada de ar em choque térmico extremo. Estrondo. Com um barulho estrondoso, o punho bateu em direção a Reed, forçando o último a imbuir seus braços com Bushushokaki e assumir uma postura defensiva em forma de X. No último momento, Reed fez uma careta ao não conseguir cobrir seus braços com Aki. Porra! Amaldiçoando, ele colocou toda a sua força na perna esquerda e disparou para a esquerda, evitando com sucesso o Hit Smash de Blaise. Antes que ele pudesse se alegrar, outro soco atingiu seu rosto, arremessando-o para trás com força violenta. O corpo de Reed quebrou duas casas quebradas e finalmente bateu na bolha criada pelo coral borbulhante. A bolha esticou-se até ao seu limite máximo, mas surpreendentemente, em vez de rebentar e expulsá-lo para o mar, a fina camada fez-o saltar para trás. Sorte dele! Os piratas de Monber não podiam acreditar no que viam. Seu capitão todo-poderoso perdeu em um confronto frontal que nunca aconteceu antes. Enquanto isso, os residentes do distrito dos Homens-Peixe, sejam eles Homens-Peixe ou Tritões, assistiam à batalha com os olhos bem abertos e a boca entreaberta. É realmente uma revelação para eles. E ao mesmo tempo eles não conseguiam entender por que os dois humanos são tão poderosos. Oh, um golpe perfeito. Blaise chorou de alegria como uma criança enquanto sorria de orelha a orelha. Seu grito de vitória trouxe todos de volta do seu estupor. Reed rapidamente se levantou e olhou para trás com um medo persistente. Seu coração batia forte. Se o ataque tivesse um pouco mais de força, ele teria sido jogado ao mar e perdido sua capacidade de combate. A maneira vergonhosa de perder uma luta. O ataque causou-lhe pouco ou nenhum dano, mas o calor escaldante carbonizou sua pele até certo ponto. A culpa deveria ser dele, ele levou seu oponente muito levianamente por causa da idade deste. Um brilho perigoso e arrepiante brilhou em seus olhos enquanto ele olhava para Blaise. Ele quer acabar com seu oponente o mais rápido possível. Se ele permanecer no distrito de Fishman por mais tempo, poderá ter mais problemas. Mas primeiro, ele precisa cuidar do pirralho diante dele. Ele o subestimou antes, mas não mais. Ele planeja derrubar seu oponente de uma só vez com força esmagadora. Quebrando o chão abaixo dele, Reed avançou e apareceu diante de Blaise. Ele brandiu o braço direito que tomou a forma de uma garra no rosto de Blaise. Uau! Seus braços em forma de garras rasgaram o ar, esforçando-se para arrancar um pouco de carne de seu rosto. Blaise defendeu o golpe com o braço esquerdo enquanto o direito dava um soco. Foi facilmente capturado por Reed. Ambos se entreolharam nos olhos enquanto faíscas brilhavam entre eles. Para dizer a verdade, Reed ficou um pouco chocado com a força de Blaise, pois não esperava que este tivesse tanta força física em uma idade jovem.
Quem é ele? Inúmeros pensamentos passaram por sua cabeça e ele finalmente concluiu. Você é um agente da Marinha ou do governo mundial? Por que eles enviaram você atrás de mim? Reed perguntou enquanto eles lutavam. Em relação à sua pergunta, Blaze sorriu. Sou apenas um fuzileiro naval em treinamento. Vamos, não perca meu tempo, mostre-me sua habilidade com a Akuma no Mi. Caso contrário, vou acabar com você em breve. Você é fraco demais para pronunciar tais palavras. Reed se distanciou e mais uma vez atacou. Desta vez ele tenta imbuir seus braços com a Ki e consegue. Em seguida, uma saraivada de socos lançados em Blaze com muita ferocidade e força. Blaze instantaneamente utilizou sua habilidade de Akuma no Mi e criou um escudo feito de calor extremo. Mas isso não conseguiu impedir os golpes revestidos de Aki de Reed. Logo, rachaduras surgiram no escudo laranja transparente, mas Blaze prontamente consertou as rachaduras infundindo mais calor. Ele é digno de uma recompensa de 150 milhões. Sua força atingiu o nível dos contra-almirantes do quartel-general com a Ki e habilidade de Akuma no Mi. Não será um problema para ele lutar e vencer alguns vice-almirantes fracos. Só posso derrotá-lo pregando peças. Sorrindo um pouco, o braço de Blaze surgiu com força repentina e empurrou o escudo para frente, interrompendo o ímpeto de luta de Reed. Enquanto isso, seu braço esquerdo disparou um feixe de calor alto. Antes que Reed pudesse lançar sua próxima onda de socos, um brilho vermelho alaranjado explodiu em sua direção. Ele não esperava ser atacado com um tiro cego. Baque. Com uma mudança de expressão, Reed rapidamente bloqueou o feixe com a mão nua e saltou para a esquerda para evitar todo o impacto. Capítulo 40 Fruta Urso. O feixe de calor extremo derreteu a pele do braço esquerdo de Reed, mas ainda assim não conseguiu romper seus músculos. Blaze estalou a língua surpreso, tal pele impermeável. Seus músculos são provavelmente tão grossos quanto usuários experientes de Tekai. O que pode ser feito para rasgá-lo? Enquanto isso, Reed olhou para sua pele derretida e suprimiu a dor ardente. Sua Akuma no Mi endureceu sua pele até certo ponto, mas ele ainda sofreu um ferimento. Aquele pirralho ainda está escondendo sua verdadeira força. Não consigo determinar seu limite exato. Sem dúvida, ele encontrou um oponente poderoso e parece que não poderá escapar tão cedo. Isso frustra um pouco. Jogando a cautela ao vento, Reed rapidamente correu em direção a Blaze e o confrontou mais uma vez. Ambos mantiveram parte de sua força e sondaram um ao outro. A comoção trouxe muitos espectadores, homens-peixe, tritões e outras tripulações de piratas visitando o distrito dos homens-peixe. Ao mesmo tempo, os piratas Demon Bear restantes também vieram e cercaram a área. Sem interferir, eles assistiram à batalha. Não é que eles não querem ajudar, eles não poderiam. Interferindo na luta deste nível, o único resultado seria a morte. Enquanto isso, Gion e Glaive lutaram intensamente a alguma distância de Blaze. Eles lutaram colocando suas vidas em risco. Gion é um especialista em espada com habilidades e força excepcionais. Mesmo que Glaive não seja tão habilidoso quanto Gion no uso de armas, ele compensa sua falta de habilidade com sua habilidade de Akuma no Mi. O que Blaze tem medo são os piratas Demon Bear atacando sorrateiramente Gion quando ela menos espera. Na luta do seu nível, um leve acidente pode resultar em ferimentos graves ou até mesmo na morte. Então, Blaze ficou de olho na batalha deles com seu sentido de calor. Caso algo aconteça, ele pode responder instantaneamente. Fazendo isso, Blaze não pode lutar contra Reed com toda a sua força, mas não perderá ao mesmo tempo. No momento em que ambos os lados entraram em confronto vigoroso longe deles, 5 crianças homens-peixe observaram a batalha com ódio e raiva. Os 5 filhos não são outros senão Ord, Zeldar, Uma, Dozum e Gorus, os futuros piratas do novo Homem-Peixe. Especialmente Ord, ele acompanhou a batalha com ódio e olhos vingativos. Humanos imundos. A própria existência deles me irrita. Ord comentou. Sim. Recentemente mais homens-peixe começaram a desaparecer. Devem ser os humanos que os capturaram para vender. Dozum disse. Droga, eles são os piores. Mas aquele jovem humano é muito forte. Com a nossa habilidade atual, não podemos resistir nem a um golpe dele. Sorte. Não importa o quão fortes eles sejam, eles ficaram fracos debaixo d'água. Não importa quem vence entre eles, podemos tirar vantagem de sua exaustão e acabar com eles, Ord Hill. Além disso, Arlon-san e outros estarão aqui em breve. Assim que chegarem aqui, os humanos estarão condenados. Hahaha, os outros riram ao ouvir que os piratas do sol chegariam em breve. De volta à luta, Blaze e Reed trocaram várias lutas, mas a luta não deu em nada. Sem dúvida, Reed é resistente tanto física quanto mentalmente. De vez em quando, ele conseguia revestir os braços com Busushoku Aki, mas em 5 vezes, ele falha 4 vezes e consegue uma vez. Felizmente, seu Aki não é tão forte e Blaze foi capaz de perseverar com seu Tekai e força bruta. Mesmo assim, seus braços estavam totalmente machucados abaixo do cotovelo. Seu domínio sobre Tekai não é tão bom quanto Soru, mas com sua constituição superior, ele pode durar mais algumas trocas. Ele tem que fazer algo mais cedo, caso contrário, poderá perder a capacidade de lutar. A sorte é que Reed também não está em boa forma. O uso repetido de Aki drenou seu poder espiritual, o que por sua vez cansou seu corpo até certo ponto. Ambos estão esperando o momento perfeito para atacar. Blaze conteve um pouco sua força, pois sabia que Reed era um pouco mais forte que ele. O fato de ele poder usar Aki chocou um pouco Blaze e o colocou em uma posição indefesa, um erro de julgamento da parte dele. Sua recente promoção em força cegou até certo ponto seu processo de pensamento e o tornou um pouco arrogante e orgulhoso de si mesmo. Ele começou a se achar especial e acima de todos. Mas este encontro com Reed o acordou do sonho. Nunca seja complacente. Bang!
O punho de Blaze, coberto de calor extremo, colidiu contra os braços revestidos de Akid Reed. Como resultado, Blaze foi mais uma vez forçado a recuar enquanto seus braços tremiam de dor. Imperturbável com a lesão, Blaze concentrou sua força nos braços e socou novamente. Um forte calor explodiu de seu punho em direção a Reed. Reed não foi tolo o suficiente para enfrentá-lo de frente mais uma vez. Ele simplesmente evitou o ataque e disparou antes de Blaze lançar um chute em alta velocidade em seu rosto. Pensando que é hora de dar tudo de si, Blaze evitou agilmente o chute, girando o corpo e se lançando na frente de Reed. ZZZ. Inalar. O peito de Blaze expandiu um pouco e então ele explodiu. Sopro de fogo. Uma torrente de fogo abrasador saiu de sua boca e incendiou o rosto de Reed. Como Reed estava extremamente perto de Blaze, ele não conseguiu nem reagir ao ataque repentino. Além disso, foi extremamente rápido para ele fugir. A chama era extremamente destrutiva, com aparência laranja-avermelhada, queimou todo o rosto de Reed e os incendiou. O fogo derreteu seu rosto e começou a queimar seus tecidos internos. Além disso, a chama queimou suas pálpebras e o teria cegado se não tivesse fechado os olhos a tempo. Furioso, Reed gritou a plenos pulmões. Seu grito logo se transformou em um rugido enquanto todo o seu físico passava por uma enorme transformação. Em nenhum momento Reed se transformou e em seu lugar estava um urso cinzento gigante de quase 6 metros de altura. Tinha uma aparência feroz enquanto o fogo que queimava seu rosto diminuía por conta própria e logo desaparecia. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.